toda vez que a gente fala sobre o que dá certo no MasterChef, do dia 1 MasterChef até hoje, dá certo e dá errado, eu estive lá. Então, quando você pega uma pessoa muito certa de que ela já está no topo da cadeia e ela já fez tudo, ela já sabe tudo, essa pessoa, para mim, é uma pessoa cansativa. A carreira de sucesso, ela é uma carreira meio como carreira de atleta, né? A gente mais fracassa do que ganha. Eu chorei e daí eu vi que as meninas que, né, a minha equipe, os meus coordenadores que me conhecem, sabem que eu sou uma muralha, sabe, meio quando mãe chora? Falou, caramba, ferrou. Se a mãe chorou, a coisa tá feia. Olá, vencedores! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Arte de Vencer. Meu nome é Cláudio Gonçalves, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal, dê o seu like. E também, agora nós estamos também na sua telinha da televisão, por meio da IPTV, canal 579 da banda KU e canal 23 da nova parabólica Sky. Hoje eu falo que o nosso bate-papo vai ser muito apetitoso, afinal de contas eu tô com uma convidada super especial, que é diretora de um programa que comoveu o Brasil inteiro, de grande audiência da TV brasileira, do qual eu sou muito fã e sempre que eu posso eu estou assistindo também, que é o programa MasterChef Brasil. E a minha convidada hoje é a Marisa Mestiço, falei correto? Mestiço. Que é diretora-geral do programa MasterChef Brasil. Seja muito bem-vinda, Marisa. Uma honra ter você por aqui. Obrigada. Nossa, que apresentação carinhosa comigo. Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Marisa, te conheci há poucos minutos aqui de bastidor, mas eu falo que eu já sou muito fã da sua história. Esse podcast ele foi criado com o objetivo muito de contar a história. E eu gosto de contar não a história do sucesso, mas a história da luta, de todo o trajeto até chegar ao sucesso. Então eu fiquei muito contente em ver a sua história e para mim vai ser um grande prazer contá-la aqui. Ai, que legal. Eu brinco, eu falo que a carreira de sucesso ela é uma carreira meio como carreira de atleta, né? A gente mais fracassa do que ganha. Então, eu acho que é sobre jornada, né? Quando a gente fala de carreira, nunca é sobre um recorte, é sobre jornada, né? E a jornada, ela é uma jornada igual de todo mundo, né? É uma jornada de batalhas, de frustrações, né? Acho que quanto mais alto você vai chegando, mais amplo é o seu horizonte, mais perigoso ele é. E eu acho que essa também é uma obrigação de quem chega lá. É dizer para quem está nessa batalha, está chegando, está subindo esse monte, o que vem pela frente com naturalidade, né? Porque eu tenho uma rejeição com pessoas que falam que sucesso é só você acordar às 5 da manhã e tomar água, sabe? Não acreditem nisso, gente. É outro lugar, a evolução está em outro lugar, sabe? Marisa, vamos voltar um pouquinho na sua história. A Marisa já fez tantas coisas na vida. Eu acho que eu conheci uma pessoa que tem a mente mais acelerada que eu, que minha mente também é acelerada. Eu finjo que eu sou zen, mas minha cabeça tá. Mas você tem, por formação, jornalista, mas também atriz, atuou como atriz, fez Sim. muitas coisas na vida. Sim. Mas eu queria conhecer um pouco a Marisa na infância, como foi a infância da Marisa, lá na periferia, próximo do Grajaú. Quais eram os sonhos que a Marisa tinha enquanto criança? O que ela falava pro pai, pra mãe, do que ela queria ser? Nossa! Gente, é muito profundo isso, Cláudio. Eu tava preparada para outra coisa. Bom, vamos lá. Eu sempre fui uma criança estranha. E eu falo isso hoje com um certo orgulho, mas durante muito tempo eu me sentia deslocada. Eu era uma criança que brincava com tecido velho, com gravetos, com garrafinhas. Eu olhava na escola e eu sempre entregava algo que não era pedido. Uma vez até um professor chamou minha mãe na escola e falou assim: olha, a Marisa é filha de vocês? Porque meus irmãos, né, somos 5 irmãos, né? E a minha irmã Márcia estava na mesma escola e a gente é muito diferente, né? Eu sou uma mistura de um homem
preto com uma mulher muito branca, então eu virei uma mistura dos dois e meus irmãos ficaram puxando de um lado ou de outro, então eu ficava meio realmente aquele patinho feio, né? Aquela pessoa diferente. E eu tinha uma ebulição de pensamentos muito questionadores assim sobre a vida. Por que que a gente está passando por isso? Por que as pessoas aqui estão sendo rudes? Eu fui uma criança criada nos anos 80, onde a violência era uma coisa muito banalizada, muito comum na minha região, né? Pessoas periféricas passam e normalizam uma vida de violências, né? E eu tinha muitos questionamentos do porquê que a gente não achava aquilo estranho. Porque a gente ia, dentro do nosso universo, viver coisas que era meio porque Deus quis assim. E eu sempre falava assim, não, tem que ter uma outra resposta, tem que ter uma outra As pessoas coisa. aceitam muito fácil, né? Aquele sim. Eu tinha isso, eu tinha questionamento sobre a escola, eu não entendia porque as pessoas, hoje, sei lá, a palavra bullying, mas na minha época já era bullying, por que que as pessoas diferentes da sala não tinham amigos, eu era uma pessoa meio cabeçuda, muito CDF, mas ao mesmo tempo eu estava com o gueto do fundão, eu, eu, eu andava e Transitava bem, né? circulava, transitava entre os nichos, as comunidades, de um jeito muito tranquilo. E eu achava que isso era uma verdade que deveria ser para todo mundo. Então eu tive uma infância muito feliz, com muitas restrições, mas muito feliz. Uma família de nordestinos, em maior parte, então muito festiva, mesmo com muita dificuldade. Eu fui criada com os meus irmãos, então nós somos escadinha, então a gente passou a infância juntos. Eu tinha sempre 4 crianças para brincar, né? Quem tem É isso na verdade, vida, é um né? privilégio. É um Seus pais que privilégio. ficavam doidos, mas. Sim, meu pai e minha mãe, nossa, eu olho para minha mãe e falo assim, mãe, tá tudo normal, tá tudo certo, eu te perdoo. Porque tem aí uma jornada, né? A jornada de enlouquecer, porque precisavam batalhar muito para ter as coisas. Meu pai é borracheiro, minha mãe é costureira. E daí, conforme foi tendo filhos, virou dona de casa e costurava. E da gente, eu lembro a janela até hoje do quarto, chegava uma pessoa com vestido de noiva, e minha mãe, a gente chegava todas criancinhas assim olhando, e a moça falava: olha, você pode rematar essa barra, sei lá, alguma coisa sobre o vestido, e a gente ficava assim, minha mãe falava, ela pegava o vestido e ia falar, e a gente, quero pegar todo mundo, né? E ela falava, não, 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 pelo amor de Deus, vocês não Não tocam encosta. nisso. Então era tipo, coisas proibidas muito alto, mas daí meus irmãos foram crescendo e a gente foi subindo também. Então, eu tive uma infância feliz nesse sentido, a gente cresceu a adolescência no mesmo período e a vida adulta também, cada um com a sua característica, seguindo a sua vida, e eu acho isso também muito potente. Mas eu sempre me vi uma pessoa diferente, descolada, e eu descobri que essa estranheza, na verdade, já eram minhas habilidades para comunicação, para artes. E quando eu descobri que isso era uma coisa possível para mim, eu me senti completa, porque daí eu descobri que tinham muitas pessoas esquisitas igual a mim, então não era uma esquisitice. Eu até brinco nas minhas palestras que eu falo, gente, por favor, sejam esquisitos, e não tem problema, porque ser diferente não significa que você vai ser excluído. Esse ambiente excludente é quando a gente se sente excluído, e não Mas, como na as verdade, pessoas é nos onde a veem. gente pode mais contribuir também, né? Porque imagina você numa sala de reunião onde todo mundo fala ou complementa o que o outro está dizendo, e de repente uma pessoa que não tem problema de falar algo diferente, fala algo diferente e impacta as pessoas a ponto de falar, opa, ninguém aqui na sala falou sobre isso. Não é sobre ser gênio, não é pessoas egocêntricas, não, é simplesmente ser pessoas que estão ali dentro de um ambiente natural e que aceitam ser quem são. Então, a minha infância foi meio permeada nesse lugar. Eu comecei a gostar de livros muito cedo e, e isso sim foi importante. Eu ganhei o primeiro prêmio de escrita com 8 anos na Prefeitura de São É Paulo, legal. fazendo uma descrição de um boneco. Eu lembro do nome até hoje, Afugancho. Era um boneco diferente que ajudava as crianças a entenderem o lugar delas na escola. Hoje, se eu fizesse uma tradução, eu acho que era meio para dizer que todo mundo pode ser muitas coisas com as suas camadas. E daí eu ganhei presentes da prefeitura, ganhei caderno, ganhei mochila, ganhei coisas de brindes que eu lembro até hoje que foi muito importante. E eu ganhei esse primeiro prêmio com 8 anos, de acabado de ser alfabetizada, porque eu escrevia as 4 frases sobre o que era o afugancho. E aquilo, hoje, pensando, eu falo assim, caramba, é a minha habilidade de escrita. Depois eu fui
Quando eu virei adolescente, quando eu completei 13 anos, eu falei, bom, eu decidi que eu quero fazer teatro, eu quero descobrir que há um mundo fora Então, o do... teatro veio antes do jornalismo. Veio antes do jornalismo. Eu tinha 13 anos quando eu decidi que eu queria fazer teatro. Eu assistia só televisão. Então eu não tinha acesso a outras coisas. Mas meu pai gostava muito de ler jornal. Mesmo sendo um jornal popular, ele lia todos os dias jornal. Então eu ficava com essas duas imagens, né? De que tinha a televisão que me encantava, eu passava horas, se pudesse, olhando a televisão. E quando eu assistia as coisas, eu não ficava só encantada com as histórias. A minha cabeça ia para outros lugares. Eu pegava aquelas personagens e falava, e se fulano fosse para cá? Já E se o criava, bichinho? né? Exatamente. Eu fui criada com os Trapalhões, né? Então, dentro com a Xuxa, dentro do meu universo, do meu repertório ainda muito restrito, né, de uma criança periférica, eu comecei a entender que eu estava ali ebulindo outras coisas. Com 13 anos, eu decidi que eu queria fazer teatro, mas minha família, com muita necessidade, uma família pobre, não tinha dinheiro para isso. Então, eu peguei a janela. Eu lembro até hoje, eu falei, a janela do final do ano, que tinha acabado a escola, tinha um shopping que tinha aberto, acabado de abrir perto perto não, né? Na minha região. E eu cheguei para minha mãe e para meu pai e falei, olha, eu queria trabalhar nas férias para começar a ganhar meu dinheiro. Minha família, uma família de comerciantes, falou, opa, a Marisa tá querendo essa veia, né? E ir pro shopping significa que ela vai se preparar para o que a gente vive diariamente. Meus pais deixaram, porque tinha um período ali. E eu fui pro shopping. Só que como eu tinha 13 anos, eu precisava me vestir de adulto. Então eu coloquei um salto da minha irmã, que já tinha 17, que já estava trabalhando em empresas legais, né? Com 13 anos, para minha família, sucesso significava trabalhar num banco. Ser uma pessoa que trabalhava num escritório. E eu acreditava que aquilo era uma verdade, mesmo não me sentindo dentro desse universo. Fui pro shopping. Cheguei lá, entreguei meu currículo impresso, né? A gente comprava aqueles catálogos, né? Aqueles blocos de currículo vitae, né? Nem sei se existe mais, nem sei porque era esse nome, mas era isso. Eu preenchi lá meu nome, não tinha nenhuma experiência, mas eu lembro da frase que eu escrevi com 13 anos. Eu estou à disposição para ser o que vocês precisarem. Uma coisa assim. E eu fui para o shopping, entreguei esse papel para vários. Chegou no meu último, eu entrei numa loja que estava escrito: precisa-se de ajudantes de vendas. Eu entrei, a dona da loja, eu lembro até hoje, a Maria do Carmo, não sei nem o que aconteceu com a Maria do Carmo, mas ela foi muito importante para mim. Eu entrei e falei: oi, eu vi que está precisando de vendedora, eu posso deixar meu currículo? Daí ela falou assim: quantos anos você tem? Daí eu falei, nossa, segundos eu falei, meu Deus, a minha imagem só não diz que eu tô madura o suficiente para procurar emprego. Eu falei, olha, eu tenho 15, quase 16. Então eu já começo a minha carreira mentindo, né? E isso é uma reflexão que eu tive há pouco tempo, porque eu achava que eu estava sendo muito esperta, mas na verdade eu menti. Ela falou, olha, eu te entendo, maravilhoso, mas eu tô procurando uma pessoa mais experiente. Depois ela me disse que, na verdade, ela olhou e falou, eu tenho certeza que ela tá mentindo. E ela não quis ser grosseira comigo. Só que nessa hora, Cláudia, olha como você tá no lugar certo, na hora certa. Entrou uma cliente e olhou para mim e falou assim, eu tô procurando um vestido para um casamento. A Maria do Carmo viu, eu tava quase saindo da loja, foi meio que, tipo, encontra a pessoa, sabe? Ela viu e ela falou, não, deixa, daí eu olhei pra ela e falei assim, pode ficar tranquila, eu atendo. E daí, Cláudio, sei lá, eu falo que a Nossa Senhora do Reality Show, que é onde eu pertenço hoje, me ajudou desde essa época. Eu vendi o vestido mais caro da loja. Uau. E daí não teve como a Maria do Carmo se livrar de mim. Porque ela falou do final, ela falou assim, menina, você é danadinha, eu lembro até hoje. Eu sei que você tá mentindo para mim, mas eu vou te contratar e a gente vai ver se isso dá certo. E isso deu certo por 1 ano. Eu consegui empregar mais de 5 amigos, que também eram da minha periferia, para as lojas. Eu acabei virando uma pessoa que era meio a coordenadora das lojas dela, porque ela tinha várias lojas nesse shopping. E eu consegui o dinheiro para fazer teatro. A liderança ali já se apresentava muito forte. Sim, engraçado, né? Porque eu nunca me vi líder. Isso é muito estranho para mim. Porque quando eu falo uma hora, eu falo assim, olha, mas você está aqui agora. Eu olhava com cara tipo, não, gente, peraí. Eu sou uma operária, eu sou uma trabalhadora, eu tô ali com os meus parceiros, eu não tô nesse lugar descolado. É um aprendizado. Mas eu acho que a vantagem de quem pensa fora da caixa, né? De quem
tem ideias, porque ela vê a ideia, ela fala, isso aqui pode ser bacana, e ela puxa o entorno, né? É meio que intuitivo o negócio, né? Eu sou uma pessoa que eu falo isso para todo mundo, eu preencho os espaços vazios. Eu não importa o lugar que eu esteja, eu sou espaçosa. Então, se você me falar, olha, eu tenho um trabalho agora, esse é o desafio, é isso que a gente vai fazer, eu vou preencher todos os espaços vazios que você tem. E esse é um ponto fundamental para o crescimento, né? Na arte de vencer. Sim, porque eu acho que a arte de vencer, que inclusive é um nome lindo, porque é uma arte, é um lugar onde você vai passando por muitos mestres, muitas mentorias, muitas frustrações, mas é uma coisa da arte do artesão. Eu falo que eu não sou uma artista, eu sou uma artesã. Eu sou uma fazedora de coisas. E eu acho que um pouco da minha jornada, nesse tempo todo, não planejado, né? Porque pessoas periféricas pensam no dia de hoje. Exato. Eu queria o dinheiro para fazer curso de teatro. Eu não estava projetando uma vida como meus pais pensamento de achavam. sobrevivência ali. De sobrevivência, total. É um pouco desse lugar, é um pouco das experimentações. E eu acho que é um pouco daí sim, da minha característica ser uma pessoa resiliente, porque eu passei por muitas coisas e passei por muitos lugares experimentando coisas que, se você pensa na minha carreira hoje, ninguém considera isso. Eu entreguei panfleto no Farol. E não estou falando como vítima, eu queria, porque eu queria, continuando a minha jornada de teatro, eu queria pagar meus cursos de teatro, porque uma vez em 95, eu demorei 2 anos para conseguir juntar dinheiro, em 95 eu entrei para o teatro, e lá minha cabeça abriu. Foi a primeira vez que eu pisei num palco profissional, e foi um mundo que eu descobri que havia várias Marisas, havia a minha comunidade, a minha tribo É existia. impressionante como o teatro, ele faz o processo de autoconhecimento de Total. uma forma muito significativa. Né? Total. Eu tenho certeza absoluta. Se eu pudesse fazer uma recomendação de carreira para alguém, seria: faça teatro. Porque você vai aprender uma coisa que, na verdade, é um ecossistema, né? A coxia, o centro do palco, o protagonismo, a repetição, a disciplina, a colaboração, o trabalho em várias esferas, porque artisticamente não é só um ator, é uma pessoa que ajuda na iluminação, a relação com a história, com respeito social. Eu acho que é realmente uma dinâmica de vida, não é sobre ser ator ou não, entendeu? Além de dar voz para aquilo que a gente quer, né? É poderoso, né? Quando você entra em cena, eu lembro, toda vez que eu penso nisso, eu lembro até da sensação. Se eu fecho os olhos, eu tenho a sensação e o cheiro da coxia. É muito engraçado, porque toda vez que eu me apresento num teatro, eu tenho a mesma sensação de 1995. Isso tem 30 anos. É a mesma sensação. Com todo o meu background, com tudo que eu conquistei, com os lugares que eu já não tenho mais medo. Eu falo para todo mundo que eu sou até com medo, eu sou corajosa. E eu acho que isso tudo tem muito a ver com a minha essência, do lugar da onde eu saí, da minha origem e desse passo que eu dei começando no teatro e não efetivamente no jornalismo, por exemplo. E você recebeu prêmio em 2 festivais de teatro, em 97 e 99, é isso? Sim. Eu entrei em 95 para o teatro e daí eu mergulhei nesse lugar e eu vivenciei coisas incríveis com profissionais muito, muito, muito importantes no cenário brasileiro de teatro, da história do teatro, e eu sou muito grata, porque mais do que a relação de ganhar e ser premiada como atriz, a minha jornada da construção dessa personagem foi uma jornada de bastidores, por incrível que pareça. Os 2 prêmios que eu ganhei com espetáculos diferentes foram feitos dentro de um curso de dramaturgia, do qual eu fui convidada a não participar, o Sérgio Cardoso, porque não tinha vaga, não tinha feito coisa. Ele falou, o professor de novo lá, a Marisa insistindo e pedindo uma oportunidade. Falou, não tenho mais vaga para esse curso. Eu falei, eu posso ficar sentada como ouvinte? Eu prometo que eu não vou fazer nada. E eu fiquei durante 2 anos nesse curso. E, no final das contas, as pessoas foram desistindo. E ele foi entendendo, o Chico de Assis, que não está mais aqui entre nós, e o Zé Renato também, outro nome gigante do teatro brasileiro. Eles falaram para mim que eu era muito persistente, porque eu não faltei um dia.
E eu pegava 2 horas e meia de condução, de ônibus para chegar. E eu não faltei um dia. E as pessoas foram desistindo e eu comecei sentado no fundo. Nananana. Quando eu vi, eu estava executando os 2 projetos que eu atuei com o Odair Papais, que também é outro dramaturgo que infelizmente não está mais entre nós, que foi quem escreveu esses 2 espetáculos, e eu tenho ali uma participação efetiva. Então, eu entendi que o lugar de protagonismo que eu estava achando que eu era, na verdade, uma atriz, na verdade, eu era uma artista, porque eu estava o tempo todo olhando para os bastidores. Por isso que todo mundo me pergunta, fala, nossa, você se comunica bem, você fotografa bem, por que você não está na frente do vídeo? Porque eu estou sempre de olho nos bastidores. E eu entendi que isso, eu sou mais potente ajudando um Cláudio a ficar aqui para o público do que efetivamente a Marisa sendo o centro do palco, sabe? Eu gosto dos bastidores, eu gosto da essência. Eu chego aqui, eu já mapeei os lugares, eu entendi como é que as coisas funcionam. O meu olhar é um olhar curioso. E a minha cabeça, como você bem... e detalhista. É uma cabeça assim, sabe? Eu acho que é meio que esse lugar. Não, só quem já acompanhou um programa grande de televisão sabe a loucura que é um programa. Sim. É muita coisa, é muita gente e tudo tem que se encaixar perfeitamente. Realmente não é fácil, é alucinante, né? Eu falo que eu sou meio uma maestrina, sabe? Eu tenho muitos talentos, meus músicos estão todos lá, mas para afinar a nossa orquestra, aí eu preciso estar em todos os lugares e dar poder, que essa é uma coisa de liderança que eu fui aprendendo. No começo eu era muito centralizadora. Eu queria que todo mundo estivesse com a minha cabeça. E eu sou uma pessoa que estou sempre na frente. Eu estou sempre pensando no próximo passo. Já resolvi aqui, já vai executar. A operação já está acontecendo. Qual é o próximo passo? E eu, no processo foi doloroso porque eu descobri que as pessoas estavam vivendo a operação. E isso é um aprendizado para mim. Porque como eu sou muito acelerada, como eu sou uma pessoa que estou muito no detalhe, e minha cabeça é uma cabeça com mais expansão, eu falo que eu tenho visão periférica, eu sofri um pouco para me adaptar nesse lugar de liderança, porque as minhas cobranças eram sobre por que você não pensou nisso. E isso é horrível. E exigir que as pessoas acompanhem a velocidade. É péssimo, né? É péssimo. Por que você não pensou isso? Que deselegante. Marisa, qual é? Por que você vai chegar para uma pessoa e falar, você não pensa igual a mim? Que mundinho egocêntrico é o seu? Eu tenho várias questões o tempo todo tentando me tornar uma pessoa melhor e com a relevância, mas com a tolerância que é de entender o limite do outro, sabe? E isso é um aprendizado diário. Eu mudei muito. E isso muda tudo o fluxo, né? Quando você muda, automaticamente as pessoas mudam também. E eu acho que agora eu consegui entender que nos últimos anos eu tenho os meus talentos. Eles não vão fazer igual eu faço, mas eu não quero coisas igual eu faço. Eu não quero um mundo feito de Marisas. Eu gosto de mundos feitos de João, Cláudio, Marisa, Eduardo, entendeu? Patrício. São os meus amigos, né? Mas é um mundo feito de um universo mais amplo. Artistas juntos são mais potentes. Sem dúvida. Né? Ecoa mais. E eu tô aprendendo e entendi essa limitação de cada um. E isso para mim é potência. Antigamente eu falava assim, bom, não vai dar tempo, puxa, faz aí, né? Tem um lance da frustração. Eu sou uma mulher de 45 anos, eu sou jovem para estar num lugar dessa liderança, né? Eu não tenho essa vivência. Eu tenho 20 e poucos anos de carreira no audiovisual, que é grande a minha carreira, eu vivi muitas coisas, mas ela é curta dentro de uma proporção de liderança, né? Eu não vivi 25 anos liderando. Eu tenho virado uma líder de uns 10 anos para cá, efetivamente, mais produtiva. E também eu acho que o agravante é que não foi uma situação planejada, né? Ela aconteceu. Quando você viu, você já estava no posto de comando, tendo que liderar uma grande equipe, com a responsabilidade de uma grande audiência, que a gente sabe que tem essa pressão também. Então eu imagino o tamanho da sua inteligência emocional de chegar. Acho que no começo você deve ter surtado um pouquinho. É 0. A minha inteligência emocional foi 0. Cláudio, tô abrindo meu coração. Meu coração de vencedora. Porque não é fácil, foi tudo muito de repente, né? E ter que aprender vivenciando já tudo isso é muito complexo, né? E eu acho que
Eu vou falar porque eu me identifico um pouco com a sua história, né? Eu também fui líder muito cedo e eu tive muita dificuldade de liderar. E onde eu mais tive dificuldade foi justamente entender que as pessoas não têm a sua cabeça, não pensam igual, não têm a sua velocidade, né? E isso às vezes é um problema. E isso faz com que você puxe muitas coisas pra gente, o que faz muito mal. Eleva o seu estresse, né? É quando você sente que não rende, você sente que tem todos os instrumentos para a coisa acontecer e a coisa às vezes não acontece. E aí você tem que parar, refletir e começar a pensar de uma forma diferente, porque falar, desse jeito não vai dar certo, eu tenho que fazer alguma coisa diferente aqui, né? E isso que você falou é importante, mas ao mesmo tempo é desafiador, porque ao mesmo tempo que as cabeças diferentes agregam, mas também dá muito conflito. Se não tiver respeito, se não tiver discernimento, se não tiver, né, uma coisa é o contraponto e outra coisa é impor a sua verdade, né? Então a inteligência ela não pode ser só de uma pessoa, tem que ser do time e saber que o contraponto, a discordância ela é válida, mas a partir do momento também que você não quer vender a sua verdade como uma verdade absoluta também, né? Essa é um bom ponto, porque isso não é fácil, né? A gente, quando contrata uma pessoa, a gente pensa nela como um talento. Mas ela é um talento como... Ela é uma pessoa. Ela vem com o combo da vivência, com as suas histórias, com as suas questões. Às vezes vem de uma liderança mais fragilizada e aprendeu a atacar para se proteger. Ou às vezes acredita e confia tanto em você, e isso acontece muito comigo, não só com o Master, mas todo projeto que eu vou, que as pessoas relaxam, que sabem que eu vou em algum momento preencher os espaços vazios, porque eu ainda faço isso de um jeito menos ativo, menos pertinente, mais pertinente, menos invasivo. Mas eu faço isso. Mas eu acho que é um pouco dessa balança, sabe? Eu sou uma pessoa esforçada. E eu prefiro contratar pessoas esforçadas do que pessoas gênios ou experientes demais. Verdade. Eu não tenho nada contra a experiência das pessoas, mas eu sou uma pessoa que acho que quando eu entro num projeto, eu entro de coração aberto para ter um aprendizado. Eu não entro em nenhum projeto que eu não tenho um aprendizado. Então, quando você pega uma pessoa muito certa de que ela já está no topo da cadeia e ela já fez tudo, ela já sabe tudo, essa pessoa, para mim, é uma pessoa cansativa. Ela pode ser super talentosa, mas para mim é uma pessoa cansativa. Então, ter pessoas esforçadas requer tempo, requer aproximação, de pegar na mão, de fazer de novo. Mas eu entendi que dentro do meu processo, das minhas estranhezas, uma pessoa que está dentro de um processo de aprendizado, ela vai oferecer o que é mais genuíno. E o genuíno ele é interessante. Os meus produtos, toda a minha assinatura é uma assinatura que traz a informalidade para perto, que traz a relação de uma pessoa relaxada, fingindo, tirando a sua máscara e às vezes não entregando do jeito que a gente imagina o que é uma obra de arte, mas ainda é arte, ainda é impactante. Eu sou uma pessoa brechtiana. Eu acho que tudo que a gente faz tem que ter uma reação. E eu não acredito em reação só positiva, porque se está todo mundo concordando comigo, tem uma coisa muito errada no mundo. Eu não concordo com tudo, por que as pessoas vão concordar comigo? Eu não quero isso, eu quero que as pessoas sofram um impacto positivo ou negativo daquilo, que elas sejam um agente transformador. É ambicioso, às vezes até utópico falar isso, mas quem trabalha com comunicação e com arte precisa desse dispositivo, de transformação de quem está ali, quem está absorvendo. É preciso reação. Eu fico um pouco chocada quando o universo do que a gente faz hoje não dá nenhuma reação. Se não causa reação, a gente está errado. A gente que está fazendo essa locomotiva. A gente que tem que trazer perguntas. Eu não trago respostas no meu trabalho. Eu trago questionamentos, eu trago incômodos, eu trago transformação. E isso serve para mim, como fio condutor. Eu sou mãe de 2 crianças. Eu sou uma mulher. Eu estou num universo de carreiras de liderança onde se espera uma voz potente e com credibilidade masculina. Então, este meu lugar também é um lugar aguerrido de uma força como um ativista, como uma feminista, como uma mulher empoderada que precisa empoderar outras Marisas. Eu brinco que eu saí do mito da caverna. O dia em que eu comecei a ler livros e eu decidi que eu precisava arranjar trabalho para mudar o meu lugar no mundo,
Eu deixei de ver sombras no mito da caverna para ver luz. E agora eu preciso ajudar, e eu tô neste momento da minha carreira de precisar devolver. Eu preciso tirar mais pessoas dali. Porque dentro da minha história, não se espera que uma mulher periférica chegue onde eu cheguei. Exatamente. E esse onde eu cheguei, para mim, eu não sei onde eu cheguei. Mulher periférica, muito jovem, liderando uma equipe de pessoas muito mais experientes, com muitas pessoas com esse perfil, eu sei tudo, né? Você está começando agora, Chato, você não entende nada, né? Então, eu imagino o quanto realmente foi desafiador, e teve até um ponto que eu li sobre você, que eu achei muito interessante. Que medo. O quanto a Ana Paula também foi importante para trazer uma reflexão de você também, porque a vida foi te conduzindo por um cenário que quando você viu, ela chegou, parou e falou assim, cadê a Marisa aqui, né? Aquela mulher, né? E eu acho que isso foi muito importante, né? De falar, cadê o seu batom, né? Teve um episódio assim, não teve? Teve. A Ana é um presente na minha vida. A Ana é minha amiga pessoal, é uma pessoa que eu carrego, é uma mentora. Ela é muito, 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 gente muito poderosa para olhar para uma pessoa e agora mais do que nunca para mulheres e falar, tem força aí. O episódio que aconteceu isso foi eu muito fragilizada, meus pratinhos começaram a cair, minha vida, né? Quando você não planeja, tudo que você vai conquistando também ao mesmo tempo vai se perdendo. E eu me vi muito perdida. Eu me vi perdendo o foco, eu vi me perdendo nas minhas relações, e eu tava muito fragilizada, foi quando me separei. E eu cheguei um dia no camarim dela para dar um beijo nela antes de gravar, e ela me viu, tipo, miúda. Né? Não vou nem dizer triste, porque eu já tava ali no outro lugar, eu visto a minha armadura de trabalhadora e vou que vou, né? A vida é assim. Mas ela me viu mais introspectiva, e eu sou sempre muito expansiva, eu sou muito sorridente, sou uma pessoa que eu gosto de pessoas, então eu faço amigo no shopping, no banheiro, no ônibus, no táxi, na fila, eu tô sempre falando, o pessoal lá da Band fala assim, Marisa, você demorou no banheiro, não porque tem relações fisiológicas, eu falo, Marisa encontrou sua amiga no banheiro, e é verdade, eu geralmente encontro pessoas e fico trocando ideia. Mas voltando pra Ana. A Ana me chamou no camarim dela, me colocou na frente do espelho e falou assim, olha para essa mulher. Por que essa mulher tá pequena? Tira essa dor. Tira isso do lado. Não deixa de viver, porque isso também é amadurecer. Mas cadê seu batom? Cadê sua outra armadura? E isso foi muito importante para mim, porque eu tava cada vez mais me masculinizando para atender o mercado, né? O mercado é uma mulher com um olhar, meu perfil é angelical, então cadê a credibilidade? Todo mundo espera que quando você chegue as pessoas falam, ai, Marisa chegou, ai, deixa eu fingir que eu tô, né? Isso é um pouco bobo no audiovisual, sabe? Ainda tem esse estigma da TV dos anos 80, de pessoas agressivas falando aleatoriamente, de um show de horror para mostrar poder. E eu nunca fui assim. Eu acredito em parceria. Eu acredito que somos aqui, damos a mão e todo mundo tá. Quando a gente dá a mão, todo mundo tá junto. E ela me colocou nesse espelho e me fez exatamente olhar para mim, porque eu fazia, acho que dias que eu não tava me olhando. Acho que eu devia estar até descabelada. Isso, às vezes eu olhando, eu tô até me arrumar aqui para vocês. Ela me colocou nesse espelho e isso para mim foi muito simbólico. Eu chorei muito nesse dia. E no dia seguinte eu falei, puxa, não foi sobre a minha amiga Ana Paula falar pra mim, mas foi sobre a empatia dela falar, olhe pra você. E isso mudou muito meus dias dali pra frente. Passei momentos bem difíceis, mas a virada também aconteceu ali. Eu comecei a entender que ninguém ia fazer nenhuma mudança por mim. Tinha que ser eu. E eu continuava sendo essa muralha. Porque eu tinha muitas pessoas. E eu sou meio mãezona. Eu abraço as pessoas e vou aqui, vou proteger, não vai acontecer com a minha equipe, não. Eu tenho esse lugar, eu sou uma pessoa aguerrida de lutas, porque a minha essência, a minha origem é essa, né? É da batalha, sim. Né? A minha quebrada está sempre presente em mim. E a gente aprendeu a viver esse mundo hostil. Então, este episódio com a Ana é um episódio que eu conto para todo mundo. É um episódio muito lindo. A Ana é minha amiga do coração.
E a gente tá aí projetando outras coisas juntas, porque a nossa caminhada é uma caminhada que começou em começo de 2014 e seguiu com a nossa amizade. A Ana agora tá fazendo coisas muito emblemáticas para mulheres. E eu, sempre que eu posso, na minha agenda, eu vou lá prestigiar, porque eu falei para ela, eu vou estar na plateia por você e para você sempre. Nos dias bons, nos dias ruins. Vou te aplaudir e vou te dar as mãos para com que isso aconteça. E ela fez a mesma coisa comigo. Então, eu sou uma pessoa, Cláudio, de muita sorte. Eu tenho uma carreira construída com os meus talentos, eu sei disso, com a minha potência. Foi difícil admitir isso, porque eu sempre achava que eu tinha, como toda pessoa periférica, baixar a cabeça e deixar alguém dizer algo por mim. Mas eu também tive muita sorte, sabe? Só que a sorte nunca me encontrou parada. A sorte sempre me encontrou em movimento. Eu não acredito em sorte. Eu acredito. Mas eu acredito no movimento. Se a gente encontra, porque tem coisas que aconteceram comigo que eu nunca planejei e nunca planejaram por mim. Mas eu tava lá. A sua mente idealizou. Pode ser? Nunca tive esse pensamento. Sua mente idealizou. E quando idealiza, a nossa mente busca. Tenho até medo As disso. coisas se concretizam. O que tá aqui eu tenho até medo. Se isso é potente, então eu tenho uma mente muito potente. Essa é a sensação que eu tenho. Na força do pensamento, da gente idealizar uma coisa, imaginar e ela acontecer. E aí, aí o universo faz com que você esteja no local certo, na hora certa, para aquilo acontecer. Eu, pelo menos, acredito nisso. Né? Então, eu tenho exatamente isso. O que eu chamo de sorte, na verdade, é idealizado pela minha capacidade energética de atrair, sei lá, não sei qual é o nome que eu dou para isso. Você tem uma coisa que é muito bacana, que você tem uma intensidade nas coisas que você acredita, né? De querer fazer as coisas acontecer, que você... É assim, se você idealiza alguma coisa, você não deixa por fazer. Se não tiver ninguém que faz, você vai lá e faz sozinha, mas você vai fazer aquilo. Então, por isso que eu acredito muito que a sua sorte é o que você idealizou na sua mente. Porque você é uma mulher de muita força, de muita garra, de muita luta. E você idealizou que você ia ser uma vencedora. E você é uma vencedora. E eu fico muito feliz em saber que hoje você quer ajudar outras pessoas a serem vencedoras também na vida. Que eu acho isso fundamental. Eu acho que o ciclo da vida é esse, a gente conquistar, mas também retribuir a nossa conquista para que outras pessoas tenham oportunidades também de viver o que a gente vive. O propósito do podcast é esse, é justamente que as pessoas usem esse seu modelo como inspiração. De eu quero, eu vou, eu faço, eu busco. A sua resiliência de saber esperar o seu momento, quando você pegava o ônibus ia lá, ficava só assistindo, sem falar nada, quietinho, esperando o seu momento. Quantos fariam isso? Quantos estão dispostos a fazer isso e pagar o preço? Você teve. Então você é merecedora de onde você está. Né? Então eu acho que é importante as pessoas entenderem que as coisas não caem do céu. Não. Você tem que fazer por onde. Existe um processo. Esse processo nem sempre é fácil, é árduo, mas ele existe esse caminho. Né? Eu penso assim, você pode ser quem você quiser na vida. Basta você querer, idealizar, acreditar e correr atrás. Né? E aí a importância da comunicação. Né? E eu sou favorável às pessoas que têm dificuldade da comunicação. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Jura? Até para mim é uma surpresa para muita gente quando eu decidi fazer um podcast, porque eu sempre fui muito tímido. Eu acho que o curso de marketing, eu não fiz o teatro, mas eu fiz o marketing. O marketing me destravou na comunicação. E eu recomendo o teatro para muita gente, porque eu acho que na arte de vencer, a comunicação, o network, as relações humanas são fundamentais também para isso, né? Para que você esteja na hora certa, no lugar certo, para aproveitar as oportunidades. Mas vamos fazer um pequeno intervalo comercial e já voltamos com esse bate-papo super bacana com a Marisa. Até já. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, ao Espaço da Audição, também empresa de aparelhos auditivos, o aparelho auditivo mais vendido do Brasil. A PKT Studio, aqui do Shopping Parque da cidade. Brunt Ciative, uma agência de marketing que vai cuidar de todo o marketing da sua empresa. Bom, pessoal, voltamos aqui. Bate-papo maravilhoso com a Marisa, uma história fantástica, inspiradora. Marisa, queria voltar mais um pouquinho, afinal de contas você fez tanta coisa na sua vida que eu até anotei aqui algumas delas, porque é tanta coisa. Mas além de atriz, uma carreira de mais de 20 anos no audiovisual,
cinegrafista, editora, roteirista, pesquisadora, produtora, diretora de TV, né? Já fez roteiro multimídia para o Museu da Coca-Cola, vídeo repórter e fez documentário no Rally dos Sertões, né? Criou formato e dirigiu reality de Ultimate Legends Training, né? Enfim, como você dá conta de tanta coisa? Não dou. Não dou. E agora assim, eu fico com a bochecha vermelha de admitir isso, mas a verdade é que eu não dou, mas eu sou uma pessoa que eu preciso, eu me retroalimento de coisas, de variedades de coisas. Então eu preciso disso para me sentir produtiva. É um problema porque eu acabo fechando mais coisas da minha carreira de trabalho do que eu deveria. Mas eu sou uma pessoa que tem o jeito que a minha cabeça opera é com performance em várias coisas ao mesmo tempo. E eu aprendi que isso, dentro do meu universo, é uma habilidade, é também uma forma opressora, porque quando eu estou no marasmo, no ócio criativo, esse ócio me domina. Mas eu gosto da curiosidade. Eu sou curiosa, Cláudia. Eu gosto da aventura. Eu gosto de chegar alguém e falar assim: olha, vai ter um projeto XXX. Olha na sua agenda, ver se você pode. Eu nem questiono se aquilo tem a ver comigo. Eu quero estar lá para saber o que vai acontecer lá. Eu sou muito uma cabeça de jornalista. Eu tenho muito uma cabeça de artista. Porque eu quero estar onde o povo está. É basicamente isso. Então eu faço muitas coisas porque agora o que me move a fazer muitas coisas é exatamente essa potência de poder fazer alguma coisa no universo de esportes, que eu sou diretora do Prêmio Esportes Brasil. Artisticamente, eu não precisaria fazer isso porque nem tem nada a ver com a minha potência dentro do meu universo de audiovisual, mas eu quero estar lá porque eu gosto das comunidades de esportes, eu gosto do pessoal do LoL, do Fortnite, eu quero entender como essa galera do game tá se organizando. O que está acontecendo ali? Eu gosto dos guetos. Você pode perceber isso. Eu sou uma pessoa periférica, então, assim, os guetos me atraem. Eu acho que talvez seja um pouco da minha raiz. No Rally dos Sertões, eu era uma videorepórter que acompanhava a corrida paralelo vendo pessoas. Então, era simplesmente um mar de oportunidades para uma pessoa curiosa, porque eu chegava no sertão, eu conheci um Brasil, dentro do Brasil não é um país, o Brasil é um continente, tem muitos Brasis dentro desse lugar, e eu posso dizer para você que eu estive em lugares que muita gente nunca vai chegar a estar, e isso foi incrível. Nem sabe que existe, né? Provavelmente não, ver as pessoas se posicionar, estar ali perto, participar de uma conversa, uma cozinhada de alguém. É uma coisa... Agora eu estou muito conectada com a agricultura familiar, então saber como as pessoas fazem a alimentação, a cadeia da alimentação, isso me cria potências, né? Eu comecei no audiovisual com foto, eu era fotógrafa, e eu gostava muito de fotojornalismo. Eu falei, gente, é isso, parcelei muitos milhões de vezes uma câmera super boa, daí eu tirei foto e falei, não é só isso, eu quero mais. Eu quero fazer as pessoas posarem para mim. Então, a minha jornada foi meio nesse lugar. Eu sou uma pessoa que gosta de escutar. Eu gosto de história. E isso me leva, me move. E eu passei a fechar muitos projetos para ter essa potência. E agora, com esse meu desejo de devolver tudo que eu tive a oportunidade de ver com os meus olhos, de participar historicamente de coisas que talvez ninguém participaria porque não teria chance, porque eu tenho que devolver, porque chegou a hora da gente falar, e de eu especificamente falar com mais pessoas, mas falar mais sobre estimular elas a irem nessa batalha, a enfrentarem esses lugares, sabe? Então, eu não dou conta, mas eu meio que dou, porque eu não consigo nem te explicar. Eu sou uma pessoa que faço várias coisas ao mesmo tempo, e isso para mim não é um problema, mas eu sei que algumas pessoas gostam de fazer tarefas, né? Tem gente que é monotarefa, eu sou multitarefas, e eu gosto disso. Eu fecho uma casinha aqui, ontem, por exemplo, tive um dia super intenso, de gravação de aplicação de um novo projeto, resolução de um projeto no ar, de uma coisa de podcast, de palestra que eu vou dar, e tudo aconteceu nas mesmas 12 horas que aconteceu um projeto para cada pessoa. Para mim aconteceu todos ao mesmo tempo. Mas tem uma frase sua que eu gosto muito, que
tinha um momento que você achava que você tinha que equilibrar todos os pratos e não deixar eles caírem de forma alguma. E hoje você aceita que isso não é necessário. Que se algum cair, tá tudo bem, vida que segue. É isso, e não deixar isso te desanimar, te frustrar, ou até essa cobrança excessiva, né, para que se cair, se culpar também. Eu acho isso fundamental. Buscar esse tipo de equilíbrio e saber que vai ter coisas que vai dar certo, eu vou conseguir equilibrar, e vai ter coisas que às vezes eu vou ter que deixar um pouquinho de lado. Talvez em outro momento eu coloque para girar esse prato novamente, mas saber conciliar tudo isso, né? É muito difícil. Eu acho que carreira é um pouco disso, né? Um pouco de reflexão sobre onde você está e onde você quer chegar, na minha cabeça. Hoje eu consigo entender que a vida não é o meu não planejamento lá do começo de carreira. Hoje eu tenho objetivos claros de onde eu quero estar, o que eu quero fazer. Então o planejamento tem me deixado num lugar seguro de dizer que se um prato cai, ele tem um motivo para ter caído. Às vezes o motivo até é a minha não percepção de que ele ia cair. Mas tá tudo bem, isso não fere, não me destrói, não me massacra. Exato. Porque um dos problemas de nós mulheres com a maternidade, por exemplo, é que a gente toda hora vive a culpa. Eu acordo culpada e eu durmo culpada. Porque eu não dei conta, porque eu não vi uma coisa dos meus filhos, porque eu não participei de um evento, porque eu não tô no grupo das mães ativa. Eu tô sempre atrasada com algumas coisas. Mas eu aprendi que para eu não ter carregar essa frustração, quais são as coisas que eu não abro mão? Então, por exemplo, para minha vida a alimentação dos meus filhos. Isso é muito importante para mim. Então, quando estou gravando, eu acordo 4 da manhã para fazer arroz, feijão, carne fresca. O que os meus filhos gostam de comer. Meus filhos gostam de comer comida de verdade, não comida de saquinho. Então, eu me programo. Eu faço meu próprio queijo, eu faço meu próprio iogurte. Eu gosto muito de cozinhar. Eu invisto em equipamentos para minha casa. Eu recebo pessoas no final de semana para ter uma experiência gastronômica. Não só por causa do meu programa. Não é sobre o meu programa. É sobre mim. E eu acho que isso é cultura. Então, eu descobri que, por exemplo, essas coisas, quando eu não consigo fazer, elas me desestabilizam. Então, eu passei a deixar, por exemplo, hoje não vai dar para lavar roupa. Tudo bem, caiu esse pratinho. Amanhã, se der, vai. Não deu tempo de organizar os brinquedos. Tô falando da maternidade, né? Tudo bem. No trabalho é a mesma coisa. Não consegui revisar. Eu não tenho nenhum problema de chegar numa reunião e falar, gente, me desculpe. Tive problemas aqui que não justificam a minha necessidade de falar para vocês que eu não consegui. Antigamente eu tinha medo e eu fazia aquela cara de paisagem. Sabe a cara de todo mundo na reunião, quando tava lá na pandemia, que todo mundo ficava em casa fingindo que estava super concentrado, com caras de, nossa, como tá importante isso, e a cabeça estava em outro lugar? Sim. Eu também já fiz isso, muitas vezes. Mas eu entendi que isso não era legal para mim, porque de uma certa forma, socialmente, existe aí um lugar de hipocrisia em que a gente finge algumas coisas. E eu tenho isso muito claro no universo corporativo. Eu falo isso até para os meus parceiros de trabalho. Algumas pessoas vão fingir que me falam a verdade e eu vou fingir que eu acredito. E essa é a vida. Faz parte da vida. Senão a gente vai ficar toda hora batendo de frente com alguma coisa. Porque daí, o que faz isso? Mas daí gera um sentimento de hipocrisia? Sim, gera esse sentimento de hipocrisia. Mas quando você tem consciência que o outro não está sendo real com você, você simplesmente não vai querer ele no próximo projeto. Exato. E acabou. Não tem mais nada para conversar. Quando você começa a conflitar, isso fica grande e, de forma muito estranha, a gente vai ficando viciado em confrontos. Daí a histeria, a gritaria, as ofensas, o lugar que não precisa estar. Então eu aprendi a duras penas de que a vida é um pouco desse lugar. Então eu tenho os lugares onde eu sei que são as minhas fragilidades e elas eu não abro mão. Então, eu durmo pouco, eu tenho sono curto, eu tenho algumas coisas que me facilitam, porque se eu tenho uma rotina de 18 horas de trabalho, com tudo, e ainda assim quero a minha maternidade, cuidar do meu cachorro, cuidar da minha família, ter o meu momento, ler os meus livros,
eu preciso me organizar. E eu tenho essa coisa de conseguir se organizar, sintetizar. Então, enquanto eu coloco roupa para lavar, porque eu não lavei, eu tô fazendo água para fazer café, o feijão já tá de molho, já dei banho nas crianças. Essa é a minha rotina de chegar. Converso com eles, tomo banho com eles pra gente ter o nosso momento, conto sobre o que foi a escola, dou uma olhada na agenda, converso com meu marido, organizo as coisas, respondo o WhatsApp. O que eu acho que as pessoas estão perdendo tempo quando vêm e falam pra mim, mas você faz muita coisa. Eu falei, sim, eu faço muita coisa. Eu não fico muitas coisas aqui nesse aparelho. Veneno, né? Isso pra mim aqui, eu até brinco, às vezes falo, ai, gente, podia dar um pau na internet no mundo, ai, Mark Zuckerberg, destrói o Instagram, acabou o WhatsApp por 24 horas. Por favor, dá um probleminha pra gente poder ter. Eu gosto de coisa de verdade. Então, quando a gente vive a vida de verdade, primeiro você vive, depois você posta. Eu levo isso pra mim. Eu vivencio coisas primeiro, e depois eu conto como que foi. Então eu acabo fazendo muitas coisas porque eu vou direcionando. Agora dedicar minha arte. Eu vim aqui, eu tenho um dia super lotado. Falei, vim aqui falar com você. E eu tô 100% aqui, Cláudio. Isso pra mim é primordial. Se eu vou sentar para brincar com as minhas crianças de casinha, é 100% para as minhas crianças. E eu acho isso importante, porque Muito. Essa conexão com a realidade, ela não pode ser perdida. Muito do que a gente está vivendo hoje, dos problemas de relacionamento corporativo, especificamente sobre carreira, estão relacionados a frustrações que a gente nem sabe se é verdade. Exatamente. Você às vezes está sofrendo porque a sua concorrente Marisa está vivenciando uma coisa que às vezes é só um recorte de segundos da vida dela, numa distorção de imagem que ela acredita que é importante e verdadeira, e você está questionando o que deu errado na sua vida. Porque alguém postou alguma coisa que você nem conhece. Olha quantos graus de distanciamento que a gente vai tendo de problemas que não precisam existir para a nossa existência. A gente cria, né? Muitos problemas. Exatamente, exatamente. Eu acho que é meio que nesse lugar, sabe? É um pouco difícil de digerir a vida, né? Eu falo que viver no apocalipse é difícil. É difícil. Mas que aula que você acabou de dar pra gente. Jura? Que aula. Ai, obrigada. Vou até pegar pra mim isso, fazer reflexões, porque você deu uma verdadeira aula. Que eu acho que é isso mesmo, né? A nossa vida é cheia de coisas valiosas e não é fácil administrar o nosso tempo. É muito complexo. Eu mesmo me vejo muitas vezes ali querendo fazer coisas e não consigo, porque você quer fazer as coisas bem feitas. Eu acho que essa é a maior dificuldade, quando você quer fazer as coisas bem feitas, né? Porque isso requer tempo, dedicação, tudo. E quando você vai ver, às vezes a gente deixa coisas básicas que são importantes de lado, né? Então eu falo assim, eu sou pai de gêmeos, né? Que legal. Eles têm 4 anos. Então eu falo assim, eu gostaria de passar mais tempo com eles, mas ao mesmo tempo o trabalho te exige, né? E aí você vai tentando equilibrar e parece que você nunca está satisfeito com nada, né? Então eu acho que o que você acabou de falar pra gente, eu acho que é uma aula e tenho certeza que a maior parte das pessoas e dos problemas que a gente tem muito graves de depressão, ansiedade, é justamente por não conseguir conciliar tudo isso, ter essa rotina, né? Você colocou um ponto essencial que nos faz mais procrastinar, o tempo que a gente perde com celular, com outras coisas que não agregam absolutamente nada muitas vezes na nossa vida, mas estão lá, né? Porque a gente tem uma falsa sensação, e eu falo por mim, que a gente precisa esvaziar a mente. E onde a gente quer esvaziar a mente, muitas vezes aí, tá errado. Eu tenho uma DR gigantesca exatamente com esse lugar. Eu acho que o ócio não tá digital. O ócio tá no livro. Se você quer esvaziar sua mente, deita no sofá e fica ali. Vai mexer com planta. Eu adoro. Eu tenho mais de 100 espécies na minha casa, que é super pequena, de plantas. Porque eu adoro plantas. Eu fico ali, eu me conecto, eu converso com elas, daí eu volto a ser esquisita, a Marisa lá de 7 anos. Eu converso com o meu pai que tá no céu. Eu falo... eu tenho minha estrutura de desconexão, de esvaziamento, tá em outro lugar.
Porque eu acho que imagem e vídeo, elas são potentes, mas elas são viciantes. E olha que é o meu trabalho, né? Eu tô dizendo, gente, parem de consumir audiovisual, vai perder meu emprego daqui a pouco. Exceto o Masterchef. Não, a gente continua Masterchef, Merendeiros, Breme Esportes, Lute, gente, é muita coisa. É muita coisa. Mas eu acho que tudo tem que ser dosado, sabe, Cláudio? Eu sou adepta, eu vejo pelos meus filhos, quando eles saem da rotina, deixam eles inseguros. E isso leva a gente para a vida adulta. É verdade. Eu não sei de onde a gente criou uma conexão de que o mundo, para o descanso, está aqui no superestímulo do celular. Quando você pode fazer outras coisas, agregar outras coisas. Pega o seu principal hobby, que seja qualquer coisa, mas que faça o seu corpo se mexer, que faça a sua relação de tatear coisas. Isso é importante, né? Tem estudos científicos que dizem, por exemplo, que a relação com a depressão é uma relação que talvez precise ali de concentração e trabalhos manuais. Então, artesanato, gastronomia, esses makers de criar coisas, não é à toa. A gente está fazendo uma relação muito poderosa de conexão. A tecnologia aproximou a gente. Hoje eu tenho, por exemplo, amigos na Índia, eu tenho amigo no Paquistão, eu tenho amigo na Rússia, eu tenho muita gente que eu não teria contato se não fosse exatamente a tecnologia. Mas isso não pode permear o meu dia. Tem que dosar, né? Tem que dosar, como tudo, né? Sei lá, agora não pode mais, açúcar é o vilão. Agora o ovo é o vilão, né? Falando de alimentação. A gente sempre vai ter um vilão, porque se a gente só investir numa única coisa, ela vai ser uma potência prejudicial. Então, ter os seus filhos e conviver com eles é importante, mas ele também precisa saber que você é um pai possível. Eu falei isso para os meus filhos, quando eu entrei na crise existencial, as coisas foram caindo aos meus pratos, eu chamei meus 2 filhos que não têm maturidade nenhuma e falei, mamãe precisa da ajuda de vocês. A gente vai viver coisas diferentes e agora somos nós 3. A gente precisa dar certo. De que jeito vai ser? Um dia mais feliz, um dia mais doloroso, mas a mamãe precisa de vocês. Quando eu falei isso, Cláudio, eu me tornei o que é não uma super mãe, mas uma mãe possível. E uma mãe possível é mais honesto, é mais interessante. Hoje, a minha filha Luísa, por exemplo, perguntou, mãe, você tem palestra no fim de semana? A gente vai viajar então para conhecer a cidade? Tudo bem? E eu achei o máximo, porque ela tem 10 anos e ela entendeu que eu estou trabalhando, mas ela quer estar próxima de mim e falou, bom, o que a gente pode fazer enquanto você está trabalhando? Eu levo eles para o trabalho. Esse projeto que eu fiz agora, Escola de Sabores, eu levei eles para conhecer meu estúdio, porque é uma réplica de uma escola com uma cozinha, para ter o trabalho das merendeiras, e fiz questão que eles fossem ver o porquê que eu estava saindo todo dia às 5h30 da manhã para trabalhar e chegando 9 da noite quando eles já estavam dormindo. E isso é importante porque a gente aproxima. Então, se eu pudesse te dar... Vai ter um entendimento, né? Também. Porque se eu pudesse te dar um conselho como mãe para um pai, não deixe com que a sua agenda quebre e distancie vocês. Traz ele para o caos. Meus filhos vivem o caos comigo, assim, é a vida. Mas se eu sou uma pessoa possível e eles sabem disso, eles não vão ficar frustrados porque eu não estou conseguindo dar conta. Eles vão ter entendimento. E isso não vai deixá-los. Eles adoram ir na empresa, adoram vir aqui no estúdio. Ai, a Amanda faz, né? Ai, que saudade de crianças. Eu falei pro meu marido outro dia, eu queria tanto um neném dele. Ficou me olhando e falou, nossa, que maluca, né? 45 anos, eu tava perto da menopausa, minha amiga, não vai ver neném aqui. Mas eu fiquei com essa sensação. Eu acho que casa barulhenta é uma casa que me estimula, porque eu sou caótica, Cláudio. Então, o silêncio ele tem um poder sobre mim, porque eu tenho pouco silêncio na minha vida. Mas eu gosto do barulho. Eu gosto de uma casa com vida. Coisas aqui, bagunçou, mexeu ali. Tá tudo bem, eu gosto disso, é estranho. Gente, é muito louco. Por favor, pessoas que gostam muito de organização, que são perfeitinhos, não me apedrejem, mas eu gosto de uma casa em movimento, é isso. Legal. Você também falou desse projeto, né, da Escola de Sabores, que é um projeto muito legal, que é feito pela Band, junto com a ONU, né? E que fala sobre as merendeiras de 3 comunidades, as indígenas, os quilombolas e os ribeirinhas, é isso? Exato. Esse projeto, Cláudio, aquece meu coração. Eu vivenciei uma coisa muito, muito, muito louca na minha carreira. E eu trabalho com comida há quase 12 anos, né? De uma certa forma,
eu sou uma pessoa experiente com gastronomia. Mas sair do restaurante, sair do empreendedorismo e ir para dentro de uma escola mexeu muito comigo. Eu sou uma mulher que estudou 100% em escola pública, que teve o lugar da merenda um lugar importante na construção da minha, não só do meu paladar, mas da minha relação como pessoa. E ter a oportunidade de implementar um projeto desse com uma grandiosidade que tem, com essas pessoas, me fez assim refletir muito sobre o que eu sou. E eu acho que nem é nem sobre a minha entrega. Vai ser um programa lindo, vai ser divertido, é uma competição. Tem todos os aditivos que se espera de um programa, mas ele tem uma consciência, ele tem um propósito, e isso casa com o que eu preciso para minha carreira, que é o que eu tenho buscado. Então eu me senti muito feliz, conheci pessoas incríveis, de lugares do Brasil muito profundo, e a gente aprende a olhar para o gesto, né? Eu falo isso o tempo todo, a gastronomia é a cultura do gesto. Então, a relação com o alimento, a relação com as crianças das escolas, a relação com essas pessoas serem protagonistas, porque é uma profissão em que dentro da cadeia do universo de profissionais da comida, você praticamente não olha para eles. É o bastidor ali. Exatamente. Então, colocá-los no centro e falar, olha, o centro do palco é onde você estiver, para mim foi muito importante e eu me sinto transformada. Eu falei isso para a Cineide, que é quem trouxe esse presente, que é a representante da ONU e do projeto de fome, né, de segurança alimentar da ONU. Eu falei para ela, poxa, obrigada por você me escolher, obrigada por você escolher a minha casa, porque eu consegui montar uma equipe muito, muito engajada, todo mundo chorou e se divertiu, todo mundo saiu tocado, todo mundo ficou encantado. A gente teve visita do Jacan para os merendeiros, no estúdio que ele foi gravar, eu falei, entra lá, vai lá, e foi uma delícia, porque é no nosso estúdio do Máximo, então imagina a casca desse estúdio, o seu programa, que é o programa que todo mundo fala, nossa, o melhor da América Latina, super premiado, 12 anos no ar, uau! E de repente, em volta, o miolo dele ser um projeto sobre segurança alimentar na escola, vindo de uma instituição muito grande, muito séria, com uma pessoa muito engajada, porque a Cineide, eu tô apaixonada pela pessoa que ela é, porque ela é muito engajada, ela vai até as comunidades, ela participa do processo, ela está junto com eles no programa de melhorar a qualidade alimentar dessas comunidades, são os nossos povos originários, né? Quantas vezes na sua cultura, na sua vida, você se perguntou como é a construção desse Brasil? Exato. Eu estou relendo agora O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro, que para mim é uma bíblia, sinceramente, acho que é um livro necessário. E uma das coisas que eu tenho muito claro é que a gente foi perdendo e a gente foi se transformando numa figura europeia por causa da nossa colonização, da nossa invasão, né, descobrimento da invasão do nosso país, e a gente foi se distanciando de coisas que são essenciais, que formam o que é a nossa origem, para que diga qual é o seu papel nesse mundo. O que é? Inclusive, eu tenho pensado muito sobre o que é sucesso, o que é vencer, exatamente porque eu estou falando sobre a minha origem. E sobre a minha origem especificamente, eu sou filha de um homem preto, afrodescendente, nordestino até aí. A maioria dos brasileiros é descendente de alguém, com a família da minha mãe, que é fugido de guerra da Alemanha. E o histórico das minhas duas famílias está muito claro a minha vida europeia. Eu sei, inclusive, de onde saiu a minha família lá da Alemanha. Mas eu não consigo ter histórico desse navio que veio com os escravos que originou a família do meu pai. Isso me dói. De que lugar que veio a minha origem africana? E eu tenho pensado muito sobre isso. Então, fazer o projeto Escola de Sabores é, para mim, um projeto necessário. É um questionamento não só sobre alimentação, não é só sobre comida esse projeto. É sobre cultura, é sobre origem. É muito além, né? É muito além, é muito além. E eu tô muito feliz. Daí, lembrando, só para terminar o do Jacan, ele entrou no estúdio dele e falou assim, poxa vida, vocês estão aqui no estúdio do Master? Daí ele falou, caramba, que estúdio lindo! Que escola é essa? E daí isso ganhou meu coração. Eu recebi centenas de mensagens das pessoas que trabalham lá na Band, dos nossos parceiros que foram visitar o estúdio. E a gente tem vários parceiros que inclusive doaram coisas, né?
Eu senti, todo mundo falou, nossa, sinto o cheiro da comida, da merenda da escola. Nossa, tô ouvindo as crianças gritando no pátio, brincando. É muito, Cláudio, eu tô apaixonada, eu tô me sentindo não uma profissional escolhida, porque eu fui escolhida para este projeto, né? Numa licitação da ONU, a Band, outras emissoras estavam concorrendo a ganhar esse pitching, e eu fui escolhida porque eu era diretora de um programa que o pessoal do projeto admirava o programa que eu faço, mas eu me senti, na verdade, prestigiada, de novo, com sorte, ou com a conexão do lugar, né? Acho que tem tudo a ver. Só ver a sua história. Você fez assim, ó, você tá... Meu filho faz isso. Mãe, ó... Você abriu minha cabeça, porque, na verdade, como eu venho no movimento, querendo me aproximar de projetos sociais que tenham relevância, eu tô parceira do pessoal do Instituto Criar, a FESO, que é uma instituição que prepara meninas para o universo do empreendedorismo para ajudar suas comunidades. Vou fazer coisas com o Cult SP Pro, que é a capacitação de pessoas para o mercado do audiovisual de modo geral. Então, o Escola de Sabores veio para selar isso, veio para dizer, estou no lugar certo. Eu tive DRs e ideias maravilhosas com o Lucas Penteado, que é uma pessoa muito engajada, gigante, e que tem uma potência muito voz para falar sobre qualquer coisa. O chefe Edson Leite, a Gera, que é uma indígena que está aí viajando o Brasil em busca de entender os biomas e trazer isso para a realidade da comunidade indígena. E ela fala uma coisa linda de os indígenas têm a sua própria ciência. A gente se apropria das tecnologias, a gente está evoluindo em volta de um lugar que é preservar a sobrevivência. É muito lindo. Daí eu ganhei a Bel Coelho, com o Rodrigo Oliveira, que já era meu parceiro de outras coisas do Master, sabe? E consegui trazer o Eduardo Ascioli, que é meu parceiro criativo do Master, para estar nesse projeto no front. Eu ganhei gente, Cláudio, eu ganhei gente talentosa. Sabe o que é ser líder para mim hoje? É sentar na plateia e aplaudir as pessoas que você acredita. E eu tenho isso nesse projeto. Eu sentei na plateia e aplaudir as pessoas que eu acredito. Que legal. E eu acho que é isso, sabe? Sabe uma das coisas que você falando mais me emociona? O quê? É que o seu olho brilha muito mais quando você fala da arte de vencer, do seu trabalho da arte de vencer dos outros, do que a sua própria arte de vencer. Isso já diz muito sobre quem você é. Que doideira, né? Mas eu sou dos lindo, bastidores. É lindo isso, é muito eu sou legal. Dos bastidores, eu te falei. Quando eu me vi no centro do palco, eu falei, gente, legal. Mas tudo faz sentido. Você vê que tudo faz sentido, tá tudo conectado. É isso. Eu sou uma pessoa muito grata, muito grata. Todo dia eu acordo e falo, bom, seja o que for, que seja o melhor. E às vezes o que é melhor não é o que eu entendi que foi o correto, foi o certo, mas foi o melhor. E daí lá na frente você descobre que aquilo fazia sentido para sua jornada. Né, amadurecer um pouco disso, né? Não é sobre o que eu quero, né? Não é sobre as pessoas me servirem. É sobre você ser um elo. Eu falo que a minha amiga Daniela Martins, que mora em Portugal e que me convidou para escrever o prefácio do livro dela, Seu Nome, Sua Marca, ela me falou uma frase que eu carrego para mim e eu reverbero isso. A gente tem que ser menos barreira e mais ponte. E isso é um desenvolvimento, um desenvolvimento de tudo, né? Porque quando a gente pensa em carreira, a gente sempre exterioriza sucesso falando sobre coisas que você conquista e nunca sobre o que você constrói. E eu acho que legado é uma coisa muito importante para mim. Eu levanto na minha cama e eu saio da minha casa para fazer uma coisa muito séria. Mesmo que seja divertir as pessoas, que esse é meu trabalho, eu tenho essa sorte. Mas eu saio de casa para fazer uma coisa muito séria. E eu quero voltar transformada para minha casa. Com todos os sentimentos que isso tem, porque pode ser hipocrisia. Um dia você volta muito frustrado, com muita raiva, normal, muito triste. E a vida é assim. A vida é assim. Mas quando você dorme com uma coisa que parece ser muito, muito, muito ruim, no dia seguinte ela dilui. Então aquilo não é importante. E eu também estou começando a trabalhar isso em mim. Eu falo isso para todos os meus parceiros de trabalho.
Se você vai embora para casa e vai dormir com esse problema. Se você acordar e esse problema não existe mais, é porque ele não era mais um problema. E se amanhã você acordou com a cabeça fria e ele ainda está lá te esperando, a gente vai resolver isso da melhor forma possível. Porque o sentimento e o impulso de resolver uma coisa de cabeça quente, geralmente vai ter o que eu falo que é cada escolha é uma renúncia e bateu, levou. Então tudo que tem uma ação tem uma reação. Então a gente precisa ter claro o que a gente quer fazer. Então eu não dou nenhum passo para frente sem ter a consciência de que aquilo vai ter uma reação, mesmo se eu tiver de cabeça quente. O que eu estou conseguindo evoluir, se é que existe uma evolução mesmo, é repensar o processo disso, o que é urgente. Você já se perguntou, quando as pessoas mandam tudo é para hoje, e o celular virou de novo, a gente falando de tecnologia, o que era um facilitador, fala, não. Antigamente a gente esperava para chegar em casa, para ligar no telefone fixo da casa de alguém que você tinha que ter certeza se a pessoa vai estar lá, e ela ia falar, olha, deixa o recado no papel, um dia ela vai te ligar. Por que que agora tudo é urgente? Que urgência é essa da nossa vida? A gente acelerou demais a nossa vida, né? Com a tecnologia, principalmente. É isso. Acho que a gente está ficando meio codependente de um sentimento que talvez está dominando mais do que realmente uma coisa que seja importante a ser pensada, sabe? E as relações humanas se tornando mais frias também. Eu acho que vai culminando em uma série de coisas que é o que resulta hoje, que é o que eu costumo dizer que a minha maior preocupação, como pai, inclusive, é a saúde mental da sociedade. Total. É uma das coisas que mais me preocupa. Né? Total. Eu acho que é um pouco desse lugar, é um pouco da gente refletir sobre que mundo que a gente quer para o futuro. Essa foi a pergunta que ontem, no meu último dia de gravação, a gente fez. O que a gente quer para o futuro? Como que a gente vai construir esse futuro? Já vamos falar já do seu futuro, que eu vou fazer um último breve intervalo comercial e a gente já volta com o bate-papo aqui com a Marisa, que está sensacional. Até já. Fala pessoal, Diego da Eletrodeal. Nós da Eletrodeal somos referência no mercado de tecnologia, em automação, áudio e vídeo, home cinema, piso aquecido, aromatização, redes Wi-Fi, focado em trazer para o nosso cliente conforto, segurança, comodidade, ligado a uma experiência imersiva, fazendo assim com que ele tenha a melhor experiência. Bom, voltamos aqui com a Marisa. Nossa, que lição, que aula que ela está dando pra gente aqui. Estou muito contente por esse momento, de verdade. Obrigada. Mas agora eu queria falar um pouquinho, obviamente, sobre o MasterChef, que eu acho que é o ápice, né? Desse sucesso todo. Sempre. E sem dúvida nenhuma a gente tem que falar sobre isso, né? Como você entrou no MasterChef? Conta um pouquinho essa história, porque você já fazia parte da equipe e de repente surgiu uma situação que, agora você é a diretora geral e teve que assumir o comando de tudo aquilo. Então eu queria que você contasse um pouquinho essa história. Sim, o Master é meu primeiro filho com o Patrício Dias, meu amigo, diretor da implementação do MasterChef. Lá em 2013 ele me chamou e falou, Má, a gente precisa fazer um piloto, achar jurados para um projeto novo que a gente ainda não sabe qual é o formato que vai vir, mas a gente precisa trabalhar junto. Você me ajuda? Eu falei, claro que sim, a gente já tinha feito outras coisas e o Patrício é uma pessoa que eu gosto muito. Eu falei, claro, vamos nessa. A gente começou a procurar jurados, eu encontrei a Paola, encontrei o Fogaça, né? Não que eles não fossem conhecidos do mercado da gastronomia, mas ninguém tinha feito apostas efetivamente deles como jurados de uma televisão, né? Quando se fala de TV aberta, então tem muitas coisas que precisam formar no combo, não só de ser especialista. A gente conseguiu formar nosso time, ganhamos a Ana Paula, que saía da bancada do jornalismo, e começamos a implementação do formato, que é um formato internacional no Brasil. E no primeiro ano, esse projeto estourou na televisão brasileira, porque era um projeto que não se via na televisão brasileira até então. E isso foi gerando outras coisas, porque a gente foi tendo que fazer isso ser grande. E com esse sucesso, um sucesso atrás do outro, vários formatos, eu virei diretora, comecei como coordenadora de casting, conteúdo, daí fiquei meio coaching dos jurados, ajudando eles a ficarem televisivos. E eu virei diretora de estúdio, que é onde acontece a maioria das provas do Master, né, dentro do estúdio do MasterChef.
E em 2018, o Patrício, que vinha nessa ascensão de carreira também, havia recebido um convite para assumir uma direção de conteúdo maior do que só o programa, e automaticamente ele falou que a pessoa que deveria substituí-lo, que tinha mais experiência na casa, seria eu. E eu fiquei muito surpresa, porque nós tínhamos outros diretores que eram muito importantes dentro do nosso processo. Mas você idealizou junto, né? Mas eu acho que tem um pouco desse lugar, assim, e foi muito, eu fiquei muito grata, mas eu, como era uma pessoa muito júnior no pensamento de liderança, o dia que ele me ligou, até parecia uma ligação meio, acho que ele falou, nossa, que estranha, Marisa, porque ele me ligou, eu quero que você seja diretora e conseguir ser diretora, você aceita? Eu estava em outro trabalho, fazendo outras coisas, eu falei, tá bom, Pato, eu faço. Tipo, eu tomo um café aí amanhã com você. Foi uma coisa muito estranha, mas não caiu a minha ficha ali. Quando eu voltei, que eu realmente assumi, que daí as coisas aconteceram, temporada 2019 totalmente feita 100% só por mim, eu caiu a ficha de que eu tava assim, uma puta roubada. Por quê? Porque eu era muito experiente, sim, no Master, eu já tinha vivenciado tudo, eu participei de todos os processos, mas era um outro olhar, né? Eu tinha o olhar do chão de fábrica, eu estava numa operação em que era organizar as coisas de uma operação que acontecia, eu não estava ali na reflexão da parte da política, da relação de falar com outros líderes, de negociar coisas, de estar mais próximo do comercial. Então, eu caí num redemoinho de coisas e eu falei, bom, eu preciso aprender já como é que funciona isso. E a trancos e barrancos eu aprendi, acho que deu certo. E eu fui vivendo as coisas. E em 2020 chegou a pandemia. Então, tudo que eu tinha construído com esses 1 ano e meio, quase 2, que eu tinha falado, gente, bom, agora eu sou maravilhosa, tá tudo certo. 2020 chegou a pandemia e o mundo mudou e tudo caiu de novo. E eu tive que recomeçar a estruturar o programa. Eu tinha muitos clientes, né? O Master é um projeto muito bem vendido, até hoje, ainda bem. Temos parceiros e fila de gente querendo estar com a gente, que a nossa comunidade é uma comunidade muito forte. E eu tinha uma responsabilidade muito grande, porque com muita gente trabalhando para mim, para um projeto acontecer, muitas obrigações de entregas necessárias de serem feitas para manter o emprego das pessoas, para manter o entretenimento, pressão, né, a ansiedade, a pressão. Ali eu virei a chavinha e falei, bom, agora virou o jogo, eu vou precisar me comportar de um outro lugar e começar a fazer apostas mais amplas e começar a olhar para esse game como um jogo de xadrez. E isso foi muito importante para mim, porque o audiovisual brasileiro mudou, né? Acho que o mundo mudou, a verdade é essa. E eu carreguei o projeto para virar outras coisas dentro de um ambiente de muita insegurança real, né? O mundo estava muito inseguro sobre o que ia acontecer com a gente. E a gente começou a experimentar outras coisas e foi muito importante, porque a gente acabou trazendo um Brasil para dentro de uma cozinha muito reconhecida, muito conhecida, com uma tristeza muito grande, né? Porque a gente teve muito problema, a gente teve pessoas da nossa equipe que perderam parentes, a gente teve aí realmente um movimento de muita dificuldade de lidar, né, com a pandemia. Mas a gente trouxe o que era meu objetivo, de que pelo menos levar um fôlego, um sorriso, uma alegria. E a gente mudou a estratégia, passou a trabalhar com episódios de equipe pequena, então tinha um vencedor por episódio para tentar não colocá-los em risco, né? Porque a jornada do Master Amadores são quase 3 meses de pessoas, então não podia tê-las ali muito tempo. A gente passou a falar de alimentação num lugar mais simplista, para com que todas as pessoas pudessem, dentro dos recursos que elas estavam tendo, com a restrição de circulação, de perder emprego, né? O Brasil começou, né? O mundo começou a cair. Fica muito instável. Né? A gente foi simplificar essa gastronomia, e eu acho que a curva do aprendizado, para mim, foi conseguir ali criar um ambiente de uma locomotiva renascendo. Esse senso de responsabilidade também social. Né? Sim, eu entrei numa reunião, até muito louco, eu nunca falo muito sobre isso, mas eu acho que é representação. Eu entrei numa reunião com a minha equipe de coordenação, de produção, e eu entrei muito fragilizada, porque eu tinha saído de uma reunião dizendo, olha, não sei como é que vai ser, a gente não sabe, a gente talvez tenha que paralisar. E eu estava saindo muito abalada, e eu não sou uma pessoa muito emotiva, naturalmente eu não sou uma pessoa emotiva, mas eu entrei numa reunião online com a minha equipe, e na hora que eu fui falar, talvez a gente não volte com todo mundo de trabalho, talvez eu não garante que consiga todo mundo voltar a trabalhar, porque a gente vai ter que ter restrição de contato, e 150 pessoas é impossível tê-las. Eu chorei.
E daí eu vi que as meninas que, né, a minha equipe, os meus coordenadores, que me conhecem, sabem que eu sou uma muralha, sabe, meio quando mãe chora? Falou, caramba, ferrou. Se a mãe chorou, a coisa tá feia. E foi meio isso. Elas meio ficaram assim, não, calma, vai dar certo. E eu falei, olha, gente, não sei se eu vou conseguir garantir. Eu só pensava nas pessoas. Eu falava, nossa, fulano de tal tem problema com a mãe. Ciclano, toda a família perdeu emprego, só tem... Eu comecei a me colocar no lugar das pessoas, porque egoístamente, ou sei lá, eu estava muito protegida, porque dificilmente eu sairia do meu lugar. Então, sim, dentro de um universo hostil, eu estava preservada. Mas e as outras pessoas? E as pessoas que eu dou todo dia bom dia, em que eu sei pelo nome, as pessoas que me ajudam a fazer isso aqui, eu não estou conseguindo garantir ninguém. As pessoas estão ficando doentes, as pessoas estão perdendo seus parentes. E eu não conseguia fazer nada. A minha irmã é médica, e minha irmã mais nova, Márcia, uma médica incrível. E ela estava vivendo essa pandemia nos lugares mais difíceis, né? Nesses galpões onde levavam pessoas, corpos doentes para morrerem. Você ali. Tinha até uma realidade muito cruel ali. Ainda. Era isso. A minha mãe com câncer, doente. Eu estava exatamente nesse momento. Eu tenho ciclos da minha vida importantes que tem geralmente um caos em volta e essa resiliência de ter que lidar. Inclusive quando você assumiu a direção geral, né? Exatamente. Era isso. Eu era uma potência de uma voz, eu vim desse piso de fábrica, eu era uma pessoa referência da proteção, do levar os problemas do todo, de todo mundo no meu front. Chegar lá e falar assim, ó, aqui atrás tá ruim. A gente precisa falar sobre isso. E de repente eu mudei de cadeira. E como que eu vou olhar para essas pessoas e falar para eles, olha, gente, infelizmente a vida é assim. Eu entrei numa guerra de subsistência. No final das contas, a gente conseguiu remanejar e a gente viveu o projeto de uma das coisas, talvez não mais icônicas da televisão, mas mais emblemáticas para mim como carreira. Ali eu entendi que eu estava num lugar maior. Ali eu entendi que eu precisava me preparar. Então, eu comecei a estudar mais liderança, comecei a olhar para o business desse projeto, comecei a entender a organização que eu fazia parte, né? Porque a Band é o segundo maior grupo de comunicação da América Latina, ou seja, é muito potente. Daí eu comecei a entender a importância de eu entrar numa sala onde tinham pessoas que vão definir o que vai acontecer com a emissora, e eu estava lá. Então, isso é muito importante para esse projeto, porque toda vez que a gente fala sobre o que dá certo no MasterChef, do dia 1 MasterChef até hoje, dá certo e dá errado, eu estive lá. Então, quando as pessoas me dão parabéns, o ano passado a gente ganhou todos os prêmios, da internet, de televisão, da concorrência, né? A gente está sempre envolvido aí como referência a ser copiada, a ser destruída, a ser equivalente, enfim. Eu entendi que neste lugar eu estou em todas as esferas. Então, quando as pessoas criticam o MasterChef, eles estão falando sobre o meu trabalho. E quando todo mundo me ovaciona, fala como se tudo que deu errado no MasterChef não tivesse a minha mão. Sim. Por isso que eu falo que a minha carreira é uma carreira de atleta, com mais fracassos do que vitórias. E isso reflete também no projeto. Não que eu faça ele ruim, não que eu faça ele menos importante todo ano, mas às vezes algumas coisas pegam e outras não, mas tudo feito sempre do mesmo jeito, com a mesma responsabilidade, desculpa, com o mesmo trabalho, com a mesma equipe. Então, falar a favor ou contra o MasterChef também está falando sobre a Marisa, porque tudo que tem ali tem muito a minha assinatura e tem a minha batalha diária de fazer isso ser um programa mais relevante. E daí meu lugar brestiniano, que eu falei pra você, é o lugar que eu tô super confortável. Então eu sou amada e odiada na mesma proporção. Quando as pessoas falam muito, tem polêmica do Master, automaticamente as pessoas chegam em mim. E daí eles me criticam, ou eles falam, vamos dar uma ajudinha para ela aí. E eu acho esse lugar em que me ovaciona e me deprecia, é um lugar interessante, porque dentro de um celeiro de experimentações para mim, que no caso sou uma pessoa que gosto de estar no meio da muvuca do povo, quero estar onde o povo está, eu acho isso importante. E eu tenho leituras muito distintas, às vezes de revisão da minha própria carreira, que eu acho que isso também é importante, mas eu também entendo que às vezes é um dispositivo emocional, e me xingar ou me atingir faça parte de um movimento, de uma relevância que não está relacionado ao que a Marisa é para o MasterChef, mas sobre o momento em que o país está vivendo a intolerância. Exato. E isso é uma coisa muito importante, porque a gente fica muito seduzido
pelas coisas que falam sobre você e também muito irritado, né? Eu fico muito irritada às vezes com algumas coisas, eu falo, vou responder, eu falo, Não vale a pensando pena. bem, Não vale a pena. deixa o ciclo seguir. Exato. E se isso for realmente uma coisa importante, daí chegar lá no lugar que realmente me atinge, me cerca, eu vou me transformar para melhorar ou eu vou me posicionar. Então eu tenho muita clareza que o MasterChef é um projeto gigantesco, sim. É um projeto com muitas mãos, com muitos olhares, com muitos departamentos, com muitas empresas, né? Eu sou Band, mas o meu parceiro de coprodução e dono do formato é Endemol. E a gente tem a HBO Max, né, com o grupo Discovery, e o Honor, que é o grupo que faz a gente reverberar e virar a série mais assistida da América Latina. Eu tenho essa consciência. Então todo mundo olha para o projeto com muito carinho, com muito cuidado. Eu tenho uma equipe muito aguerrida com esse projeto. Assim, eu sou mãe de um projeto grande, mas eu sou uma profissional que faz um projeto histórico acontecer e isso vai ficar marcado na minha carreira, mesmo ele não sendo o único projeto. Mas sabe o que é mais interessante? É que o olhar seu de dentro é um e você consegue enxergar a relevância e a grandiosidade disso. Mas talvez você não enxergue como eu enxergo, que é muito maior, talvez até do que você enxerga. Jura? Porque o MasterChef, eu acho que ele foi um programa que ele traz tantas lições, porque não é só sobre cozinhar. Ele tem muito propósito ali por trás, né? Uma das coisas que até o meu amigo Thiago Simpatia, ele tem um programa que chama Cozinha nas Quebradas, né? Sim, o Thiago eu conheço ele. E mostra a importância da gastronomia, do cozinhar, até para o empreendedorismo de sobrevivência, tudo. O MasterChef, ele estimulou muitas coisas. Primeiro, o pequeno empreendedor é empreender. Exatamente. Né? A pessoa que sabe cozinhar estimulou tudo isso. As pessoas que não gostavam de cozinhar passaram a cozinhar. Resgatou as famílias que passaram a curtir, voltar a cozinhar junto. Né? Estimulou. Aqui do lado mesmo, nós temos o Paparoto aqui, que é um grande sucesso, campeão do MasterChef. O Deise é uma querida. Né? Com o troféu ali para quem quiser ver. Então, assim, o MasterChef, ele mudou a vida de muita gente. Né? Estimulou as pessoas a abrir os seus restaurantes, a empreenderem, a ter mais disciplina, entender que na vida, e a gastronomia traz isso, né? Você tem que planejar os ingredientes ali que você vai utilizar, você tem que parar, pensar, planejar antes de fazer, depois pensar como que você vai executar isso dentro de uma pressão de responsabilidade, de tempo, de qualidade, excelência, de uma entrega muito bem feita. Sim. Saber ser julgado e tem hora que você pode ser o melhor cozinheiro do mundo, uma hora você vai errar a mão e você vai receber crítica, né? Você vai receber muitos elogios, mas a crítica vai vir em algum momento também, alguma coisa vai dar errada. Você vai descobrir que você não é bom em tudo. Vai ter prato que você sabe fazer muito bem. Eu lembro que no MasterChef o pessoal sofria na confeitaria. Sofre até hoje, né, hoje, gente? Confeitaria é outro capítulo da nossa vida aqui. Então eu acho que ele traz lições tão valiosas para todas as pessoas que não é só sobre cozinhar. E aí se você for analisar todo esse seu propósito de vida, as suas raízes, né? Sim. Não podia ser outra pessoa estar à frente disso, né? Porque as conexões são muito fortes, eu acredito muito nisso. É por isso que eu gosto de contar a história desde ali da infância, do pensamento que as pessoas têm, porque quando você vai ver o sucesso da pessoa, ela não é por acaso, ela é construída e ela é construída dentro de um propósito, de uma essência que nós temos como ser humano, de movimentar o universo para que a gente faça o nosso papel, deixe esse legado. O MasterChef é um programa que vai ser tipo Chaves, assim. Eu falo isso, faço um comparativo. Não vai deixar de existir nunca, vai ser lembrado por muito, muito, muito tempo, mesmo quando não houver mais, vai ser lembrado por muito tempo, porque deixou um legado muito forte, né? Eu acho que até na representação dos jurados ali, que muita gente, por exemplo,
né, nos mostrou, pelo menos para mim que assistia, mostrou que o universo da cozinha ainda era uma liderança muito autoritária, esse tipo de Era coisa. muito hostil, né? Na verdade. E já vieram chefes de cozinha aqui que falam que é assim. Já mesmo, deu a né? letra do mercado, né? Mas eu acho que é o legal do reality show, né? Porque mostra a vida como ela é, né? A gente não tem que... muita gente, acho que muitas vezes você já foi questionar, tudo aquilo lá não é só personagem, não, As é a pessoas vida, é a falam vida isso o como tempo ela todo. é a vida como ela é, as pessoas Sim. são assim. O reality show, eu acho que é um grande desafio para você dirigir também, porque você nunca sabe o que vai acontecer. Nunca. Ele não é roteirizado. Não, você nunca reality sabe, é um pouco disso, vai né? acontecer É de um um pouco lugar de que tudo, você... né? Você entra sabendo o que é a prova, você monta o mercado, você conhece seus jurados, você sabe a regra do jogo, mas quando fala 3, 2, 1, o relógio começou, meu amigo, é reality pra todo mundo. A gente assiste, a gente fica, ai não, por favor, vai, eu assisto da sala de controle, que é o switcher. E o lugar que eu falo, eu sou a primeira audiência. Então, quando a gente vai colocar no ar, as pessoas já sabem, as pessoas entendem que aquilo está sofrido, mas eu já vi tudo. Então, o meu direcionamento no ponto com os jurados é meio tipo, vai lá ajudar o Cláudio, vai dizer para ele, olha pro relógio, não vai dar tempo. A gente vai tentando ajudar, porque é um programa que a gente quer ver a jornada de desenvolvimento dessa pessoa, mas nem sempre está no nosso controle. A gente não consegue controlar. Muitas coisas que acontecem errado no programa foram porque tinham que ser assim. A gente tentou avisar, a gente tentou participar. Tem os cabeça dura também, né? Tem, né? E assim, eu acho que a pressão e o nervosismo cega você. Porque todo mundo que errou dentro da cozinha, dentro do seu universo e foi eliminado ou aconteceu alguma coisa, quando ele revê, ele fala, putz, não pensei nisso. Caramba, faltava isso. Sabe, a própria pessoa consegue entender que num ambiente de não estresse, talvez a solução seria outra. Mas daí o tempo já passou. E assim que é reality show, né? Talent show é assim. Não é nem... Eu falo pra todo mundo. Quem ganha Masterchef nem sempre é o melhor cozinheiro. É a pessoa que faz a melhor estratégia. É a pessoa que tem frieza na hora da pressão. É um jogo, né? É um jogo. Então, a habilidade com a cozinha ela é muito importante, mas ela às vezes elimina, e eu posso garantir para vocês, para todo mundo aqui da sua audiência, que a gente já teve primeiro eliminado que provavelmente teria sido o melhor vencedor. É isso, porque é um pouco desse lugar, né? Então a dinâmica do programa não é só sobre cozinhar bem, porque você tem que cozinhar bem todos os dias, dentro das regras do jogo, no tempo estipulado. Agradar 3 pessoas diferentes, saber como é que tá cozinhando o seu coleguinha. São muitas camadas para você performar, não é só sobre você, eu vou correr sozinho. E vou performar, vou diminuir 2 segundos. Não, meu amigo, você vai correr sozinho, com alguém, uma pessoa entrando aqui, o cara te falando que a rota mudou, o clima começou a chover. É sobre isso, então... E na culinária você tem que respeitar o processo. Não adianta se querer tirar do forno antes do tempo. É isso, a gente tem. Então as escolhas, o esquecimento, né? Os 3 minutos de mercado, ele é cruel nesse formato. Porque uma coisa essencial que você esquece, acabou. É isso, acabou. E daí você tem que fazer conexão com os seus colegas. E o tempo que você tá ali, às vezes pro outro também estratégia fazer você perder tempo. Então... eu vou buscar um negócio que eu não vou deixar para todo mundo. Também é estratégia. Essa é a parte do game. Essa é a parte do jogo. E como você, como diretora, sente quando você vê o mundo corporativo fazendo convenções, usando o Masterchef, colocando as pessoas para cozinhar e usam esse modelo para desenvolver as pessoas, fazer... Olha quanto aprendizado traz o Masterchef. As empresas utilizam o modelo Masterchef para desenvolvimento de habilidades, trabalho em equipe, raciocínio, tudo. Eu acho divertidíssimo, porque eu acho que traz 2 coisas que para mim é simplesmente o fio condutor do meu trabalho. Primeiro, o entretenimento, ou seja, pessoas relaxadas que se divertem, elas são mais produtivas, elas têm menos barreiras para mudança. Então, quando uma empresa resolve levar uma ação Masterchef ou uma atividade que tenha dentro do programa para suas empresas numa convenção, numa reunião, sei lá, qualquer coisa, num congresso, eu me sinto muito privilegiada porque, de uma certa forma, eu estou alimentando algo que dentro do inconsciente deles faz parte da cultura. Você disse isso claramente, né? O Masterchef é um programa que está muito além de ser só o entretenimento da tela da Band.
E tem outra coisa que eu acho que é muito legal, que é o que eu estou começando a vivenciar agora com as palestras, me aproximando um pouco mais do universo business, né? É entender que dentro do aprendizado dessas empresas, falar sobre comida é o que menos importa. Né? É sobre relacionamento. O tempo todo a gente está fazendo conexões reais. E essas conexões estão sendo usadas através do meu projeto. Então, eu estou juntando as duas coisas que eu mais adoro, que são pessoas e as minhas técnicas. Eu estou conseguindo trazer isso para o meu universo. Eu tenho começado um trabalho com algumas empresas que têm me procurado no LinkedIn, por exemplo. E eu nem sou uma pessoa que abasteço o LinkedIn com muita coisa. Estou começando a pensar lá em algumas coisas, mas eu não sou uma pessoa que dentro de uma consultoria, de uma mentoria, eu estou aprendendo isso agora, mas eles vêm atrás de mim porque eles entenderam que falar comigo é a credibilidade de um projeto que eu faço, que todo mundo gosta, para tentar codificar isso para dentro das empresas. Então eu estou abrindo uma porteira de coisas que eu desconhecia por conta do trabalho que eu executo. Não é sobre a mecânica do meu projeto, é sobre o dispositivo que estimula as pessoas a assistirem MasterChef e se sentirem privilegiadas. Eu recebo às vezes vídeo das pessoas falando assim, fizemos uma competição aqui, na cidadezinha lá, que eu nem sei onde é no lugar do Brasil, numa empresa que talvez nem seja a empresa de referência dentro do meu universo do Sudeste, mas eles estão lá fazendo uma dinâmica MasterChef. E isso, para mim, é o que há de mais valioso, é sinal de que a gente está alcançando além da televisão, sabe? E uma coisa legal é que normalmente o comportamento das pessoas é quando elas estão no auge do sucesso, elas gostam de ficar ali, né? E você não. Tanto é que você tem um trabalho aí que até está no ar, né? Como co-direção do longa-metragem Estranhos da Noite, com o Walter Neto. Sim. Queria que você falasse um pouquinho também sobre essa nova jornada. Nossa, Cláudio, tá muito bom, porque eu tô relembrando de coisas que eu já estava vivendo. O Walter é meu parceiro de muitos anos, Walter Neto é uma pessoa muito importante na minha carreira, ele que me levou para o Rally dos Sertões, ele que me ensinou um pouco desse universo corporativo das premiações, e daí eu virei diretora do Prêmio Esportes Brasil por ter experiência nesse lugar. E como eu sou uma pessoa que nasceu no teatro, né, como profissional, e fiz dramaturgia por 2 anos, eu decidi que estava na hora de eu voltar para a ficção de alguma forma. E um dia, tomando um café com o Walter, eu falei isso para ele, sei lá, acho que tem 1 ano e meio atrás. E ele falou assim, poxa, eu tô querendo fazer algumas coisas de ficção, você quer participar desse projeto comigo? E surgiu o Estranho da Noite, que são 3 histórias paralelas. E ele falou, você quer co-dirigir uma das histórias? Porque eu acho que é um lugar que você faz as suas experimentações. E para mim ia ser muito legal ter você nessa sua nova fase de vida, a gente se reencontrando. E foi muito legal. Eu conheci atores muito potentes, uma estrutura de trabalhar com o Walter, que é uma pessoa que trabalha dentro de uma linearidade muito diferente da minha. Então, o nosso reencontro também é um match de aprendizado, da gente entender os espaços, entender essa construção imagética, né? Porque eu tenho um conceito, ele tem outro. E eu pude fazer as experimentações necessárias para um projeto que está aí, né, nos cinemas, na tela gigante. Eu acho que todo mundo que faz audiovisual um dia pensa no cinema, e minha carreira lá do início é teatro, cinema e depois televisão. Eu não comecei o contrário. E eu estou me sentindo voltando para a minha origem. Eu tenho alguns projetos que estavam engavetados de ficção. E a Band também sabe desse meu desejo de sair do universo de reality show e ir um pouco mais para ficção, para um universo um pouco mais artístico mesmo, mais como artista, né? E foi muito legal, foi muito legal. A experiência, o cinema independente, que eu acho que também é uma realidade do Brasil, né? Hoje eu tenho uma situação que é Hollywood MasterChef, eu falo que é isso, né? Que MasterChef é um lugar que eu fico numa ilha de estrutura. E para o cinema alternativo, acho que tem esse lugar do aprendizado, de cine guerrilha, uma coisa mais roots, né? Mais Glauber Rocha, né? Falando de linguagem cinematográfica, mas também de muito aprendizado do meu universo, do meu cerne como atriz. Então, conhecer atores potentes, de trabalhar eles dentro de um universo um pouco limitado, de estrutura, mas em compensação muito rico, porque a gente não tem compromisso nenhum com nenhum patrocinador, nenhuma marca fere uma entrega, né? Sim. Hoje eu tenho muito mais um pensamento de entregas comerciais, né? Dos projetos grandes que eu faço. Dúvida.
Então virou um projeto artístico, muito potente, muito interessante. Eu assisti com todos os atores, a gente teve um encontro muito legal. E a gente tem falado sobre outros projetos, então eu tô super aberta pra ficção. Eu tô muito, na verdade, Cláudia, a real eu tô aberta pra tudo, né? Porque eu comecei, eu comecei a falar, bom, agora meus filhos já comem, tomam banho sozinho, já chegou a hora de começar a voltar para novas aventuras, e isso foi verdade, real. É isso, assim, ficção é a minha paixão, eu tenho um olhar, daí sim é um olhar de outro viés, que daí é um pouco meio das coisas que bullying em mim como artista, porque eu acho que a gente tem feito muitas coisas de produtos muito genuínos, mas para público e audiência, os nossos projetos têm ficado cada vez mais rasos, ou seja, um cara lança uma música muito legal, mas daqui 3 meses ninguém nem lembra dele nem da música. É verdade. E é um pouco do movimento não sobre o artista, mas sobre o mercado. E eu queria estar nessa experimentação, fazendo produtos que gerassem um pouco mais de valor, como eu faço em um reality show e tenho feito mais na TV, sabe? Eu acho que talvez é uma ambição. Que eu não sei. Teve algum estímulo com o Oscar brasileiro ou não? Sempre Isso tem, acendeu né? um pouquinho Sempre mais tem. essa chama? Sempre tem, porque eu acho que o cinema brasileiro ele é muito potente e pouco reconhecido. Então, quando a gente tem uma Fernanda Torres fazendo um projeto gigante fora e indo lá dizer, gente, olhem para o Brasil, eu acho que automaticamente ela está falando, olhem para todos nós. E nós, como artistas, nos sentimos mais empoderados. E daí todo mundo saiu produzindo para falar, poxa vida, que fôlego, que legal. Esse é o momento, sabe? Então, o meu estímulo de voltar a fazer ficção está nesse lugar de saber que o mercado tem potência para isso. E o cinema independente, como eu te disse, eu sou uma pessoa marginalizada. Eu gosto do lugar da onde eu venho, de onde eu pertenço. E eu acho que essa marginalização do mercado, ela é potente, tá aí, né? O ano passado o Oscar foi ganhado por produções independentes. Por que não? Por que não? Tá mostrando nessa revolução. É isso, também. Porque é fácil, vou te dizer, é muito fácil fazer coisa grande quando você tem muita estrutura. Eu quero ver você fazer lindo com pouca estrutura. Exatamente. Não tô falando que isso tem que ser um martírio. Que a gente tem que só trabalhar de forma ruim, não é isso. Mas é muito mais fácil ser destaque quando você tem estrutura. Você já nasce no topo. É diferente. Agora eu vou fazer um pequeno reality aqui com você. Ai, meu Deus, vamos lá, gosto disso. Assim como na culinária, na nossa vida, também existem muitos temperos, né? Uhum. Quem que era no MasterChef, o pimenta, aquele lá que era ardido, mas não pode ficar sem, você não tira o sabor. Você diz o quê? De jurados? De qualquer pessoa, participante, jurado, alguém da produção, enfim. Ai, que difícil isso daqui, hein? Esse daqui é tipo pergunta do milhão. Acho que é outro reality aqui. Eu acho que eu vou falar de uma pessoa, mas a sinergia do palco entre jurados e apresentador, no caso da Ana, porque né, eu tenho quase 10 anos com essas pessoas, eu acho que isso foi sempre muito a pimenta, o sabor. E mesmo mudando de jurados, mudando a configuração, eu tenho sempre a sensação de que a finalização, esse apimentado, essa coisa que move a gente está ali. E ele parece uma sumidade, porque pessoas muito diferentes encarnam as suas personas dentro do programa e vão dando essas pinceladas, temperando esse programa com coisas que estão além do que a gente estrutura como profissionais, né? Pessoas genuínas, eu acho que é isso. Todo mundo que entra no Master, quando entra com uma máscara e ela cai, eu acho que sempre é melhor. Não importa se as pessoas amam ou odeiam, tá? Exato. É isso. E o docinho, aquela pessoa que é uma doçura, é gostoso, faz bem pro ambiente, deixa todo mundo feliz. Eu acho que tem 2 formatos que para mim foram muito importantes, que a gente vai trocando de formato, né, todo ano. Mas o MasterChef Júnior e o MasterChef Mais, especificamente, para mim é o doce, é a cereja do bolo. É o lugar onde você tem a infância e a maturidade e você legal. Basicamente está falando de memória. Aqui na construção, né, MasterChef Júnior, histéricos, barulhentos, gente, criança. A casa barulhenta da Marisa tá aqui. E aqui a sabedoria. É a pessoa ali falando, olha, faltam 10 minutos. E vai dar.
Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E você fala assim, gente, não vai dar. Daqui a pouco tá um prato lindo, gostoso do domingo. Travessa, comida de travessa. Não faz, né? Exatamente. Eu acho que esses dois formatos, eles são muito afetivos. Então, mesmo quem não gosta de comida, gosta de pessoas, quando assiste esses dois formatos, se diverte. Você não precisa entender. Porque quando vai para amadores, tem um pouco da preguiça, né? Dessa coisa da gourmetização. Então, tipo, eu coloco um negócio aqui, né? Às vezes, mas ok, tem aí, tem um lugar. É mais, né? Menos é mais. E o universo profissional, daí é sobre comida e sobre profissão. E daí, às vezes, a profissão é hostil, arredia, não é uma coisa que a gente gosta muito de ver, mas eles cozinham bem. Esses dois não, esses dois estão descolados desse universo. A gastronomia é a sobrevivência, crianças comem para ser felizes e é isso aí. E a maturidade é sobre história, sobre memória. Quando coloca a travessa no domingo, ali tá a história das pessoas. É um pouco da moça que a gente conheceu agora há pouco. Ela falando sobre a receita do macarrão do vô. Falando sobre a memória da cozinha com todos os primos em volta da avó. É sobre isso, sabe? Então, acho que isso é muito afetivo. Quando a gente pensa em doçura, eu acho que a afetividade é o primeiro sentimento que eu tenho quando eu falo do Master. Isso que é gostoso. Até de bastidor aqui, a gente bateu um papo, né? Foi muito maravilhoso, gente. Aqui de verdade, venho. Eu não conheci o shopping, não conhecia vocês. É muito legal daqui. É isso. A experiência começa quando você chega. Né? Circular, olhar os lugares. Eu cheguei cedo, eu fui dar uma volta nos corredores. Eu fui ver as pessoas. Então... isso também é um pouco sobre a experiência, né? Hoje não tá na moda, você fala assim, tudo experiência. Eu não quero que a pessoa compre meu produto, eu quero que ela tenha experiência, que ela deseje. Exato. Eu acho que é pouco disso, sabe? A experiência tá nesse lugar. Muito legal. E para finalizar, que temperos que teve ao longo da sua vida, que se você tivesse que resumir um prato ou temperos da sua vida, como você resumiria? Prato da minha vida, comida mesmo ou analogia? Que represente toda essa jornada. Ou os temperos que foram utilizados. Eu acho que eu estou no momento de refletir sobre esse meu privilégio, né, de conhecer uma gastronomia num lugar muito amplo, num lugar que talvez muitas pessoas no Brasil não teriam acesso e alguns chefes também não, porque nosso trabalho gastronômico sobre ingredientes é muito amplo e a gente consegue ter acesso a coisas que muita gente não conhece. Mas eu diria que neste momento da minha carreira eu sou sempre um clássico arroz com feijão. Eu acho que pela minha origem, mas também pela potência, porque a comida brasileira começou a ser vista de uma outra forma através dos produtos que eu tenho o privilégio de participar. Não é sobre a minha mão, sobre esses pratos, mas eu estou acompanhando uma jornada de mudança sobre o nosso cenário gastronômico e agora com o meu novo projeto sobre alimentação no Brasil. E eu acho que isso é enriquecedor. Quando alguém chega com um saquinho, vou usar um exemplo do Rally. Em 2007, eu ajudei um senhor no sertão do Piauí a ter um atendimento de um médico que estava acompanhando na equipe do Rally. E no final, por respeito, ele me entregou um saco de feijão verde. E falou, isso daqui é para você, um presente por você ter me trago um doutor para me atender. Eu saí com aquele saco de feijão de uma casa de uma pessoa com muita restrição alimentar, e eu fiquei na dúvida se eu pegava, se eu não pegava. E o médico que estava comigo falou assim, leva porque seria desrespeitoso, ele está te dando de coração. Eu fui embora dessa cidade com esse saco de feijão e olha como o alimento estava comigo, muito antes de Masterchef, muito antes de qualquer coisa dessa Marisa. Não tinha maternidade, não tinha nada. Nada do que eu te contei aqui tinha em 2007. Eu cheguei numa outra cidade, parei numa comunidade onde tinha água insalubra e um restinho de fubá, uma mãe com muitas crianças. Eu peguei o meu presente e presenteei ela com o meu feijão. Então, eu acho que eu estou nesse momento de falar sobre coisas muito básicas. Então, se fosse falar sobre um prato, o arroz com feijão, a representação desse Brasil, eu acho que é o que eu sou, é o que eu construí, com certeza é o prato que me representa. Daí, se ele vai estar mais gastronômico, com um porquinho, se ele vai ser um PF com ovo em cima, daí a gente viaja esse Brasil e vai colocando farinha, porque eu sou filha de baiano, então farinha faz parte da minha estrutura de alimento, coentro sempre,
sempre. E lógico que uma pimentinha, né? Então acho que o contexto desse prato brasileiro seria um pouco dessa Marisa. Essa Marisa, se eu pegasse um prato vazio e passasse pela minha história, eu acho que eu teria aí um prato muito rico brasileiro. Eu tenho certeza que depois desse episódio inspirador, com essa aula toda, muita gente vai querer te acompanhar. Como que as pessoas podem te acompanhar? Ah, que legal, gente. Me acompanhe no meu @Marisa Mestico, em qualquer rede social. Eu tô lá e eu gosto de conversar, gente. Então, por favor, me acione. Instagram, LinkedIn. Eu tenho o meu próprio site, o mestico.me. Também pode mandar contato por lá. Mas se colocar o meu @Marisa Mestico, vocês vão me achar em todos os lugares. E vai ser um prazer imenso falar mais sobre arte de vencer ou arte de viver, que eu acho que é um pouco disso, né? Jornada é mais importante que o resultado. Não esqueçam disso, gente. Não entre nesse lugar perigoso sobre sucesso. Eu sei que a minha produção vai me matar, porque eu me estiquei demais, até no tempo, extrapolei todos os tempos, né? Desculpa qualquer coisa. Mas é que é tão legal a sua história é tão inspiradora, e só de estudar um pouquinho para poder bater esse papo com você, eu fiquei tão empolgado em ter você aqui, principalmente sabendo da sua rotina, que você faz tanta coisa, e eu me sinto muito privilegiado em você ter parado um pouquinho essa rotina para me dar esse prazer em entrevistá-la. Quero parabenizar por tudo que você representa para todas as pessoas, para as mulheres, para as pessoas carentes, para as pessoas que precisam, sabe, de um olhar. Eu acho muito importante isso para a nossa sociedade. E eu só te desejo todo o sucesso do mundo, porque eu sei que o que te move nessa arte de vencer é justamente essa contribuição, esse legado que você deixa para o mundo, e todas as vezes que você falou sobre auxiliar o outro, seu olho brilha mais, e isso é muito bonito de se ver. Eu acho que o mundo precisa mais disso, e para mim é algo muito especial trazer uma pessoa que tem esse tipo de pensamento, porque a gente acha que se a gente não fizer a nossa parte, a gente não ajuda muito, mas a gente ajuda muito, sabe? Eu acho que trazer isso só vai inspirar mais pessoas a terem o mesmo tipo de conduta, vai inspirar mais mulheres a buscar o protagonismo também, né? E eu tenho certeza que o MasterChef comoveu muitas pessoas para muitas coisas boas, a sua história, e por isso que eu te incentivo a cada vez mais ir para frente das câmeras também, contar essa história, que eu acho que é fundamental. Então, eu te agradeço de coração. Obrigada, gente. Não tem nem o que dizer, não tem nem roupa para isso. Obrigada, você tem uma amiga a partir de agora. Obrigada mesmo, gente. Bom, pessoal, se você gostou desse episódio, como eu amei, né? Então dê o seu like, deixa aí o seu comentário, compartilhe esse conteúdo, que eu tenho certeza que vai inspirar muita gente. Obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio do podcast Arte de Vencer. Até lá!